Canal Nobel e Fanfic Narradas. Nobel Senhor de toda a tecnologia. Capítulo 161. Parabéns. Este é o segundo lançamento de novo produto inaugurado oficialmente pela ZEC. Seja Homem de Ferro ou Super Soldado, não há muita publicidade antecipada e não há palco oficial. Mas depois de uma coletiva de imprensa, as pessoas finalmente apreciam o charme da ZTEC e a coragem de ZEC. Antes desta conferência de imprensa, as pessoas só sabiam que ZEC era um gênio tecnológico que criou muitas tecnologias sobrenaturais e subverteu o mundo. Ele também trouxe um pouco de patriotismo e arrogância. Mas as pessoas não sabem que a aura de ZEC é tão grande. Enfrentando os líderes de mais de 10 potências mundiais, ele não só consegue deixá-los sem palavras tão calmamente, mas também os deixa chocados. Então, do choque ao pânico ao medo, e finalmente escolheu admitir a derrota. A única pessoa no mundo que consegue fazer isso até agora é ZEC. Cada movimento seu surpreendeu a todos. Em contraste, as chamadas conquistas dessas grandes estrelas e figurões de todas as esferas da vida não são nada diante dele. Não, todos eles se tornaram fãs de ZEC. Assim que a coletiva de imprensa terminou, eles mal podiam esperar para correr até lá, querendo pedir um autógrafo e uma foto para expressar sua admiração e excitação. Não se preocupem, venham um por um. Nesse sentido, ZEC, é claro, os recebeu com um sorriso. TSK, viu? O que é um astro mundial? Esta é uma superestrela do mundo real. Christine Santamena não conseguiu se espremer na multidão porque ela não era alta o suficiente, então ela só conseguiu suspirar enquanto fazia fila no fundo. Eles também são estrelas. Olha a qualidade dos fãs deles se eles não fossem uma grande estrela ou um grande homem de negócios. Eu teria dado tudo de mim hoje. Agora, não importa o que você diga, eu tenho que tirar uma foto do ZEC. Depois de 2 horas, ZEC finalmente dispensou todas as celebridades que vieram para pegar autógrafos e tirar fotos. Ancião ZEC, parabéns. Hahaha. Ancião ZEC, o que você acabou de dizer foi um alívio. Este velho nunca esteve tão convencido de alguém em sua vida, Ancião ZEC. Você é o primeiro. Ancião ZEC, tenho boas notícias para você. Acabei de receber uma notificação de que várias rotas marítimas suspenderam o bloqueio dos navios do nosso reino, e as sanções econômicas foram completamente resolvidas. O Reino Fênix é realmente abençoado por ter você. Não só isso, mas os chefes de vários países pequenos ligaram e disseram que iriam se desculpar solenemente com nosso reino. Eles também deveriam estar com medo de que você acidentalmente colocou alguns drives de dobra do lado deles. Eles estavam tão assustados. Assim que as celebridades saíram, o comandante da academia militar, os anciãos e os ministros vieram rindo alto. Assim que entraram pela porta, eles juntaram as mãos para parabenizá-lo, e seus rostos não conseguiam parar de sorrir. ZEC, eu não esperava que você pudesse criar não apenas uma bomba de hidrogênio de fusão nuclear controlável, mas também uma coisa surreal como um Warp Drive em um mês. Você nos deu uma grande surpresa. Obrigado. Grace sorriu levemente, estendeu sua pequena mão pálida e seus lindos olhos brilharam intensamente. Aqueles olhos não estavam olhando para um herói, mas mais como se estivessem olhando para uma pessoa satisfatória. Ei, você finalmente sorriu. ZEC sorriu e apertou levemente a mão de Grace. Hoje é o dia em que nosso reino sai dos problemas, e também é um dia de renascimento que vale a pena celebrar. Então, como maior herói, você deve ser recompensado. Acabei de ordenar que alguém prepare um banquete no palácio para celebrar para você. Você vem? Um olhar de nervosismo passou pelos olhos de Grace. Vossa Majestade me convida pessoalmente. Mas é claro, eu tenho que ir. ZEC assentiu com um sorriso. Ok, então está combinado. Às 8 horas da noite, os anciãos, ministros e eu esperaremos sua chegada juntos. Grace tinha um sorriso no rosto. Depois, Grace trocou algumas palavras com ZEC. E todos se reuniram ao redor dele para perguntar sobre a bomba de hidrogênio de fusão nuclear controlável e acompanharam todos para fora. Vossa Majestade parece estar de excelente humor. O primeiro-ministro Deron sorriu e disse, mas eu posso entender que agora que a crise das sanções econômicas do nosso reino foi completamente suspensa, você não precisa mais se preocupar com nada. Então você realmente deveria estar relaxado e feliz. Esse é um aspecto da questão. Os olhos de Grace brilharam. Mais importante, acho que encontrei a pessoa que eu tanto desejava em meu coração. A expressão do primeiro-ministro Deron mudou. Vovô Deron, você se lembra do que eu te disse sobre a pessoa que eu mais procurava? Grace disse suavemente. Lembro-me, Majestade, que o senhor disse que a pessoa digna de sua confiança é alguém que pode abalar seu coração com um olhar e fazer você se apaixonar à primeira vista. O primeiro-ministro Deron assentiu levemente. Agora mesmo, meu coração estremeceu mais de uma vez, e eu não tinha percebido até hoje que o chamado amor à primeira vista não significa primeiro encontro. Os olhos de Grace estavam turvos. É o momento em que seu coração treme quando você se apaixona. Quando o primeiro-ministro Deron ouviu isso, ele mostrou um sorriso cúmplice. Ele sabia que sua majestade havia caído completamente. E ele é muito claro sobre a pessoa que pode fazer a sempre orgulhosa beleza iceberg na posição de rei se apaixonar por ele. Ele é o único. Finalmente todos eles se foram. ZEC deu um suspiro de alívio. Felizmente sua aptidão física é forte o suficiente. Ele acabou de realizar uma conferência de lançamento de um novo produto e tirou autógrafos e fotos com as pessoas por 2 horas. Se ele voltasse ao seu corpo anterior, ele não conseguiria segurá-lo. Senhor, você recebeu um e-mail de um corretor de informações internacional.
Quer verificar? Jarvis disse de repente. Os olhos de Zack brilharam. Como era um e-mail de um corretor de informações internacional, deve ter algo a ver com a Star Sky Steel. Ele se gabou durante toda a coletiva de imprensa. Tudo estava pronto, mas apenas o problema do Star Sky Steel era difícil de resolver. O Warp Drive não pode ser produzido em massa se o aço do céu estrelado não puder estar no lugar. A coletiva de imprensa de Zack hoje é metade da batalha. O mais importante é que se ele quiser completar a tarefa do sistema, ele não terá que esperar até o fim do ano. Verifique. Uma tela flutuante apareceu na frente de Zack. Zack olhou rapidamente e quando leu, um significado frio, cruel e feroz apareceu em seus olhos. Fisher, eu queria ficar com você por alguns dias, mas agora mal posso esperar para te matar. Capítulo 162. Proposta. De acordo com o conteúdo dos e-mails retornados pelo corretor de informações, Zack descobriu que o primeiro-ministro do país G, Klaus Fischer, foi o principal culpado por trás do assassinato de seu último discurso na Universidade de Fênix. Ele também está envolvido com o desenvolvimento e pesquisa de armas secretas proibidas internacionalmente. Entre eles está um projeto em desenvolvimento, e o material-alvo sendo estudado nada mais é do que Star Sky Steel. O corretor de informações declarou claramente no e-mail que havia conquistado a confiança de um subordinado próximo a Fischer. Ele soube que 5 anos atrás, um meteorito havia caído em uma pequena cidade no país G. Embora o incidente tenha causado um grande choque na cidade, os militares rapidamente o encobriram. Como resultado, os relatórios chegaram a um fim abrupto. Todas as informações online sobre o incidente foram retiradas ou apagadas durante a noite. Os militares fizeram isso porque encontraram muito aço do céu estrelado nele. Agora Fischer está tentando usar as características desse aço para desenvolver armas correspondentes para uso no armamento militar do país G. Jarvis, deixe Paulo selecionar 10 supersoldados. Equipar cada um deles com um certo número de micro-robos e partir imediatamente para o país G e trazer Fischer até mim. Zack deu a ordem diretamente. Sim, senhor. Jarvis imediatamente passou a ordem adiante. Da última vez, tive que fazer uma boa ação contra ele. Os olhos de Zack brilharam friamente. Ele nunca perdoa facilmente aqueles que o atacaram. Fischer ousa encontrar um assassino para encontrar problemas para si mesmo. Zack naturalmente não terá misericórdia. Originalmente, ele planejou ter algum período de espera após o fim do exercício militar Fênix. Até que esse assunto gradualmente desapareceu da memória das pessoas, e encontrou outra oportunidade de dar um tiro em Fischer. Fischer é o primeiro-ministro do país G, um grande homem que detém o poder real na corte e na oposição. Portanto, se algo acontecer com ele, causará tensão colossal e choque. Então Zack continuou se segurando. Mas Fischer teve muito azar. Uma grande quantidade de aço do céu estrelado em sua mão fez Zack abandonar todos os pensamentos vigilantes e decidir atirar em Fischer ali mesmo. O propósito de Zack é direto, uma grande quantidade de aço de céu estrelado. E aceitar a vida de Fischer é apenas um passe. O próximo passo é ver o quão sortudo ele é. Espero que Fischer tenha guardado o aço de céu estrelado o suficiente, não me decepcione. Do outro lado, Grace tinha acabado de sair do centro de conferências por uma passagem secreta e estava prestes a entrar no carro. De repente, o telefone em seu bolso vibrou. Grace olhou de relance para o primeiro-ministro Deron e então andou até um canto. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro Deron assentiu conscientemente e deu um passo à frente, bloqueando o caminho dos anciãos e ministros. Primeiro-ministro Norte. Isso mesmo, e era ninguém menos que North, o primeiro-ministro do país U. Vossa Majestade, Rei Grace, em nome do país U, peço sinceras desculpas pelo que aconteceu agora. North se desculpou. Você também entende que nesse caso não tenho escolha. Ao ouvir isso, Grace sorriu claramente. E daí? Primeiro-ministro. Grace não disse nada. Apenas um pedido de desculpas para apagar as más ações feitas ao Reino Fênix antes. Mesmo que o porte de Grace seja amplo o suficiente, isso não significa que ela não tenha emoção. Grace chamou os líderes dessas potências mundiais inúmeras vezes para encontrar uma solução, querendo que eles apresentassem soluções e condições alegremente. Mas a outra parte a ignorou. Agora que ele sabe que o reino é poderoso, ele admite a derrota e volta para se desculpar. E é isso. Grace não é tão tola assim. Pedirei a um representante do meu país que emita um pedido de desculpas por esse assunto publicamente. Então, com base na restauração do poder econômico de todas as empresas do Reino de Fênix em meu país, darei a elas mais assistência. Os cidadãos de Fênix também receberão tratamento preferencial, melhor do que pessoas de outros países. Farei o meu melhor para compensar a falha dessa vez. As palavras de North fizeram Grace parecer surpresa. O país U é um país poderoso no mundo, mas porque costumava ser um império no qual o sol nunca se põe, que era mais substancial do que qualquer país na história. Ele continua arrogante e nunca baixa a cabeça para os outros, mesmo para o país A. Mas agora, eles vão emitir publicamente uma declaração de desculpas ao Reino Fênix e estão dispostos a dar alguns privilégios ao seu povo. Isso não está de acordo com o temperamento arrogante do país U. Primeiro-ministro, você deve ter outras ideias, certo? Grace sentiu o cheiro de uma conspiração. Haha, como esperado de Vossa Majestade. Já que você já percebeu, não vou mais esconder. North sorriu, minha filha Helena, você deveria conhecê-la.
Ela tem 25 anos este ano, e é a princesa mais velha da família real do país, o que não é casada. Por ela, minha esposa já procurou por seus muitos pretendentes, mas Helena rejeitou todos eles. Minha esposa e eu estamos bastante angustiados com isso. Você quer que eu ajude sua filha a encontrar um parceiro? Um toque de surpresa apareceu nos olhos de Grace. Grace ouviu falar do nome da princesa Helena. Ela tem um rosto lindo e é considerada a beleza número 1 da Europa, mas também alcançou feitos notáveis na política de seu país. Uma princesa tão proeminente, instruída e linda do país viria ao reino da Fênix para encontrar um parceiro para se casar. Esse assunto é ainda mais recente do que o Fênix Kingdom se tornar o líder do Country U. Mas pensando bem, este não é um casamento político ruim, e a outra parte é a princesa real do país, a filha do primeiro-ministro North. Portanto, se o casamento for bem-sucedido, beneficiará significativamente o reino. Sim, Helena me disse que se apaixonou por um homem em seu palácio da Fênix, então eu gostaria de pedir a vossa majestade que ajude minha pobre filha, disse o Norte. A princesa Helena se apaixonou por um homem em nosso palácio de Fênix? Os olhos de Grace brilharam. Grace pensou que North queria escolher alguns dos talentos excepcionais do reino de Fênix para apresentar a sua filha, mas ela não esperava que ele apresentasse sua filha ao reino. Diga o nome dele e eu farei o meu melhor para convencê-lo. Claro, a princesa Helena é tão boa. Ele ficará satisfeito se esse homem souber que a princesa Helena o favorece. Seja em termos de interesses ou respeito ao casamento, Grace tem prazer em ajudar. Helena não gosta de outras pessoas, exceto esse homem. Ele só me envergonhou, então tive que desligar mais cedo. North disse com um sorriso. É isso mesmo, é o Zack. Estrondo. Depois de ouvir isso, o rosto de Grace mudou ligeiramente, e um trovão inexplicável retumbou em sua mente. Capítulo 163. Proposta em abundância. Grace ainda estava tentando adivinhar qual ministro ou nobre do palácio seria o favorito da princesa Helena, ou qual ministro ou filho de nobre. Ela pensou sobre isso, mas Zack não lhe passou pela cabeça. Embora o título de Zack no reino da Fênix seja ancião desde que ele foi promovido, ele só esteve no palácio uma vez até agora, então, naturalmente, Grace não o incluiu. Mas essa pessoa inesperada é precisamente a mais adequada, a mais coincidente e a mais intrigante. O sorriso no rosto de Grace desapareceu no mesmo instante. Sua expressão lentamente se tornou amarga, seus lábios tremeram, ela franziu a testa levemente e havia um olhar desagradável em seus olhos. Helena o segue há muito tempo. Acabei de ver a performance de Zack na coletiva de imprensa, então quero tentar entrar em contato com ele novamente. Espero que Vossa Majestade possa facilitar esse casamento. Como primeiro-ministro do país, dou-lhe minha gratidão. O primeiro-ministro North não percebeu as mudanças que aconteceram com Grace aqui e continuou. Primeiro-ministro North, com todo respeito, você deveria saber o status de Zack no reino e sua importância em toda a sua extensão, certo? Grace perguntou de volta. Eu entendo. Agora Zack é o maior herói do reino Fênix. Mas como ele é um grande herói, ele precisa ainda mais de uma mulher digna dele. North riu alto. Helena nunca decepcionará Zack de forma alguma. North sempre teve muito orgulho de sua filha. Qualquer aspecto de talento, beleza, conhecimento, etiqueta, caráter e origem é superior. Em outro lugar ele não ousa dizer, pelo menos no país e mesmo em toda a Europa, que Helena é a melhor deusa aos olhos de todos os homens. Embora o país e o reino Fênix tenham diferenças culturais entre leste e oeste, Norte ainda está muito confiante em Helena. Não tenho muito contato com Zack, mas o conheço bem. Então o que você acha bonito pode não ser aos olhos dele. Sinto muito, primeiro-ministro Norte, talvez eu não possa ajudá-lo com isso. Grace escolheu recusar diretamente. Não tire conclusões precipitadas, majestade. Independentemente de Zack aceitar Helena ou não, você deveria dar a eles uma chance de se conhecerem, certo? Além disso, esse assunto não é apenas uma questão pessoal de Zack, mas também uma questão entre nossos países. North disse significativamente. Os olhos de Grace piscaram. Ela franziu os lábios e seus olhos estavam pensativos. Se ela seguisse seu coração, ela gostaria de desligar o telefone agora mesmo. Mas como rei do reino, sua razão a acalmou, e ela começou a pensar sobre os interesses gerais do reino. Por causa das sanções econômicas, o reino Fênix tem um relacionamento terrível com muitas potências mundiais. Seu status internacional inevitavelmente subirá um passo adiante. Esta é uma era de restrições mútuas e freios e contrapesos. Uma arma nuclear só pode desempenhar um papel na autoproteção, garantindo que o reino não seja dividido por aqueles que o cobiçam. Mas não há garantia de que essas potências mundiais possam genuinamente aceitá-las e colocar seu domínio como uma potência mundial. O casamento entre o país e o reino Fênix pode fazer isso. Primeiro-ministro North, a princesa Helena está vindo para o reino. Claro, eu a receberei infinitamente e irei pessoalmente encontrá-la. Mas acho que você pode entender que Zack é um gênio, e um gênio tem uma personalidade estranha. Então, se a princesa Helena não obtiver um bom resultado no final, espero que isso não afete o relacionamento entre nossos dois países. Disse Grace. Ha. Claro, mas por favor, acredite também na minha filha. Ela é melhor do que você pensa. North riu alegremente. Ele sabe muito bem que sua filha Helena é uma garota teimosa e paranoica. Desde que ela tome uma decisão, ela fará o melhor para realizá-la. Se esse casamento acontecer, os benefícios para ele e seu país serão grandes demais.
Pensando nisso, North não conseguiu conter a alegria em seu coração, e sua risada se tornou mais forte. Depois, os dois conversaram mais algumas palavras e desligaram o telefone. Grace não disse uma palavra, virou-se e foi até onde o carro estava estacionado. Então, sem falar com ninguém, ela foi direto para o Rolls-Royce. Os anciãos e ministros se entreolharam consternados. Eles não sabem por que o rei, que ainda estava feliz agora, imediatamente ficou severo e frio após atender o telefone. Poderia haver outro grande problema? Mas eles não hesitaram e rapidamente retornaram aos seus carros. Vamos retornar ao palácio e nos preparar para o banquete de celebração de Zack. Sob as ordens de Grace, o cortejo de Rolls-Royce partiu a todo vapor em direção ao palácio. Ao mesmo tempo, todos os eventos do lançamento dos novos produtos da Zetec e o aumento causado pela bomba de hidrogênio de fusão nuclear controlável e pelo propulsor de dobra já se espalharam pela explosão louca de informações. Anteriormente, o anúncio do lançamento do novo produto da Zetec realizou uma rodada de publicidade avassaladora para que 100 milhões de pessoas no reino, até mesmo um bebê de 3 anos, soubessem sobre o lançamento dos novos produtos da Zetec. No entanto, na coletiva de imprensa, assim que o incidente aconteceu, ele também formou um efeito explosivo que foi mais assustador do que nunca, derrubando toda a rede do reino. Search-me, Fambocó, sites de notícias e chat-me, etc. Você pode ver Zack Warp Drive 66.666 e Phoenix Kingdom Savior em todos os lugares. Os 20 principais rankings de pesquisa do Searchit são todos ocupados por esses termos relacionados. A palavra-chave Zetec Conference criou um recorde histórico no índice de busca do Searchit. Em apenas algumas horas, o volume de busca ultrapassou 100 milhões, atingindo um nível assustador. Muitos relatórios app de software também removeram rapidamente os relatórios de manchetes e os substituíram por declarações relacionadas à Zetec Conference. Assim que as notícias da Zetec o substituíram, o número de cliques nas manchetes aumentou mais de 10 vezes o normal. Agora é a era da economia do globo ocular. Quanto mais atenção os sites recebem, mais eles são pagos. Então, 3 horas após o término da conferência Zetec, não importa qual aplicativo você use, sites de transmissão de vídeo, sites de notícias, assistindo transmissões ao vivo, lendo histórias em quadrinhos ou até mesmo lendo e-books em um aplicativo, você pode ver relatórios relacionados à conferência Zetec. Ainda mais exagerado é que um software de reprodução Android cor de pêssego até se juntou ao vídeo de reportagem deste evento. Pode-se ver que desta vez o relatório se espalhou tanto que é simplesmente assustador. Capítulo 164. Conferência de encontro às cegas. Haha. Estou tão aliviado que todos esses líderes admitiram a derrota. Zack perguntou se eles queriam manter um ou dois lá. Quase me fez rir. Vendo como eles recusaram um por um, fiquei com medo de que Zack realmente deixasse um ou dois propulsores de dobra para eles. Estou morrendo de rir. Zack é louco. Uma pessoa repreendeu os líderes de mais de 10 potências mundiais e no final, ele os surpreendeu e venceu. Ele é realmente incrível. Olha o poder dessa bomba de hidrogênio de fusão nuclear controlável. O chão estava nivelado, como uma pista de patinação no gelo. Foi a primeira vez que vi a bomba de hidrogênio explodir ao vivo, e foi tão chocante. O Warp Drive é realmente incrível. Você viu? Quebre o objeto diretamente para o nível quântico. Qual é o conceito de nível quântico? Não consigo imaginar que esse tipo de coisa aparecerá na realidade. Zack ainda é humano? Um Warp Drive custa 3,32 bilhões, e 2 custam 6,64 bilhões. Uau! Esse preço é tão alto que só pode ser comprado por pessoas ricas que não têm nada a ver com sua riqueza. Olhe para a Lazada. O mesmo Warp Drive já saiu da fábrica. Apenas 50 ESO. As pessoas estão discutindo em todos os lugares o conteúdo desta nova conferência de lançamento de produto, e o mais comentado é, naturalmente, o propulsor de dobra que não pertence a esta era. Em apenas algumas horas, já existem muitas cópias de Warp Drives no Lazada, incluindo brinquedos e vários periféricos, como roupas, cartões postais, mousepads, mochilas, etc. O Warp Drive é a coisa mais popular no momento. Qualquer coisa relacionada ao Warp Drive atrairá imediatamente muitos aproveitadores. Várias fotos e vídeos de Warp Drives também são amplamente divulgados no iChat e no Chatme. Até mesmo os chefes e tias que geralmente só postam diferentes notícias e preservação da saúde, estão todos repostando neste momento. Sobre as bombas de hidrogênio de fusão nuclear e informações relacionadas ao propulsor de dobra. Sem exceção, todos ficam surpresos com a velocidade das mudanças no mundo e a magia da tecnologia. No entanto, enquanto o Warp Drive é discutido, muitas grandes estrelas e líderes empresariais postaram sucessivamente fotos suas e de Zack nos bastidores, além do autógrafo de Zack, deixando inúmeros espectadores com muita inveja deles. A popularidade de Zack continua a crescer enquanto ele defende o reino da Fênix repetidamente e cria vários milagres, seja uma lista de votação de popularidade online, classificações de estrelas do Searchit ou algumas outras classificações de estrelas populares na internet. Enquanto houver classificações de estrelas, Zack é o primeiro lugar indiscutível. Principalmente depois da conferência de lançamento de novos produtos de hoje, a popularidade de Zack atingiu um nível assustador. As multidões estão esmagadoras e o número de fãs da Zetec na internet aumentou drasticamente, como se eles não fossem mais inferiores àqueles que vencem pela aparência.
Não apenas no Reino Fênix. A internet no exterior também está movimentada no momento. O foco deles também é o mesmo. As pessoas no exterior também estão discutindo propulsores de dobra, prestando atenção especial a essa tecnologia super preta e pedindo que seu país compre alguns. Não importa o que aconteça. No coração desses estrangeiros, a tecnologia é a principal força produtiva. E ter os produtos mais avançados significa que o país tem as armas mais avançadas para ir mais rápido e mais longe. E alguns grupos locais que têm muito dinheiro para gastar já começaram a se preparar para comprar 2 propulsores de dobra para fingir ser uma força e exibir sua riqueza. O Warp Drive causou um frenesi mundial. Não há dúvidas de que o lançamento do novo produto de Zack foi muito bem sucedido. Naquela noite, Zack compareceu ao banquete comemorativo do palácio preparado para ele. A fila para esse banquete comemorativo era muito grande. Quase todos participaram do banquete comemorativo, desde que fossem bem conhecidos. Como protagonista deste banquete de celebração, Zack naturalmente atrai atenção por onde passa. Inúmeras figuras influentes vêm até ele, entregam-lhe cartões de visita, brindam com vinho tinto e tomam a iniciativa de elogiar e conversar. Como resultado, Zack se tornou totalmente o centro de um redemoinho. Enquanto ele estiver lá, a multidão inevitavelmente se reunirá ao seu redor. Zack, é claro, respondeu com um sorriso educado e começou uma conversa com eles. Mas logo o assunto começou a ficar um pouco estranho. O tópico original era o quão envergonhados os líderes das potências mundiais estavam, o quão incrível era o propulsor de dobra, qual era o princípio técnico do propulsor de dobra, etc. No entanto, com as palavras de um comandante mais velho da academia militar, toda a conversa mudou de repente. Elder Zack, ouvi dizer que você ainda não é casado. Tem uma neta que parece bonita. Gostaria de saber se você estaria interessado em conhecê-la? Assim que os comentários do comandante foram feitos, ele iluminou o caminho para muitos anciãos e ministros que já estavam ativos. Além de elogiar Zack, o casamento é a maneira mais estável, duradoura e eficaz de conquistá-lo. Se seus parentes puderem se casar com Zack, seja como esposa principal ou como concubina, o casamento bloqueará completamente o relacionamento de Zack com eles. Num instante, os olhos de inúmeras pessoas brilharam, e elas se apresentaram e começaram a vender suas filhas, sobrinhas, netas e parentes sem dizer uma palavra. Elder Zack, dê uma olhada. É uma foto da minha filha. Se estiver interessado, por que não deixo minhas informações de contato? Velho Yabo, esqueça sua filha. Olhe para minha filha. Ela é uma beleza. Anciã Zack, minha filha, tem 21 anos este ano, e é uma caloura na Universidade Fênix. Ela mencionou para mim que quer conhecer você. Este grande herói do nosso reino, eu me pergunto se você pode me dar algum respeito e nos encontrarmos? Elder Zack, minha sobrinha é quem está no telefone. Ela se formou na Universidade de Yale no país A. Ela é linda, bem informada e digna. Ela é perfeita para você. Ancião Zack. Assim que eles abriram a caixa de bate-papo, ela imediatamente se transformou em uma inundação. Um bom banquete de comemoração se transformou em um encontro às cegas para apresentar Zack. Zack também não esperava que isso acontecesse e seu rosto estava atordoado. Ele pensou que essa festa era apenas um banquete comemorativo comum. Como ele saberia que esse grupo de pessoas ainda tinha esse tipo de ideia? Capítulo 165. Ricas recompensas. Diante das diversas ofensivas desses anciãos e ministros, Zack ficou sem palavras. Pessoal, me desculpem, mas eu tenho uma noiva. É Gael que vocês viram na minha casa da última vez. Ela será a esposa com quem vou me casar no futuro. Zack disse diretamente. Todos ficaram assustados. Não importa. Você é o grande herói do reino. É uma coisa boa combinar beleza com um herói. Então não é ruim para você encontrar mais alguns. Isso mesmo. Ancião Zack, você ainda é jovem e um dos poucos anciões do reino. Como pode mostrar seu prestígio? Naturalmente, quanto mais melhor. Elder Zack, tenho 16 esposas e mais de 50 pessoas na minha família. Você tem alto poder e prestígio. Você deveria espalhar mais galhos e folhas e adicionar mais descendentes extraordinários como você ao nosso reino. No entanto, as palavras de Zack são inúteis. No reino da Fênix, a poligamia de nobres é razoável, sem falar na posição de Zack como ancião. Sua reputação e prestígio são tão altos, sem falar em alguns, contanto que ele possa suportar, até uma dúzia ou 20 são esperados. Se fosse um pouco mais, as pessoas ficariam surpresas com a habilidade pessoal de Zack. Diante do entusiasmo dos anciãos e ministros, Zack teve dor de cabeça. O rei está aqui. De repente, os soldados que guardavam do lado de fora gritaram, e o clamor de todos os anciãos e ministros rapidamente diminuiu. Em vez disso, todos eles se voltaram para o segundo andar do palácio, curvaram-se e saudaram a chegada do rei com a mais alta etiqueta. E os 12 anciãos encarregados da tomada de decisões ainda estão de pé. Cada um tem uma posição alta e fez contribuições notáveis para o reino Fênix. Além de Zack, todos eles pertencem à facção de Grace, então não havia necessidade de se curvar, apenas um leve aceno para mostrar respeito ao rei. Zack nem sequer tinha um queixo na capital, então ele apenas olhou para a escadaria deslumbrante não muito longe. Grace usava uma coroa de platina e um deslumbrante e elegante vestido azul dourado. Descendo lentamente, Grace notou Zack à primeira vista. Zack estava usando um terno feito sob medida hoje, com uma figura alta e robusta, e seu temperamento jovem e energético se destacou na multidão. Eles não duvidariam se ele fosse um príncipe de um país diferente.
Entretanto, quando Grace viu Zack, suas sobrancelhas estavam levemente enrugadas e um traço de desagrado apareceu em seus olhos. Esse olhar. Como eu a ofendi? Zack ergueu as sobrancelhas. Depois de tomar o soro do super soldado, a visão de Zack ficou tão boa quanto a de um telescópio. As pequenas e sutis expressões de Grace não conseguiam escapar de seus olhos. Era apenas a expressão dela que o deixava bastante confuso. Logo, Grace parou no patamar da escada entre o segundo e o primeiro andar e olhou para todos abaixo com um olhar ligeiramente majestoso. Estou muito feliz de ter todos aqui hoje. Acredito que todos devem entender o propósito principal do banquete de hoje. Mais de um mês atrás, mais de uma dúzia de potências mundiais se uniram e impuseram severas sanções econômicas ao nosso reino. Como resultado, a economia foi duramente atingida por um mês inteiro e sofreu sérias perdas, e uma vez mostrou uma tendência de recessão. Você já deve ter experimentado isso. Os anciãos, ministros e nobres abaixo assentiram profundamente. Mas hoje mesmo, as potências mundiais levantaram todos os bloqueios econômicos contra nosso reino e finalmente saíram da situação difícil. Então, aqui em nome do reino, eu gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos a todos vocês. Grace fez uma profunda reverência a todos. Os anciãos e ministros também retribuíram suas saudações apressadamente. É claro que, como o herói que mais contribuiu desta vez e nos ajudou a sair dessa situação, foi o ancião Zack. Foi ele quem criou a bomba de hidrogênio de fusão nuclear controlável, que nos deu a qualificação para competir com outras potências mundiais, e o direito de lutar contra tais enormes sanções econômicas. Como resultado, ele recuperou sua dignidade e ganhou glória para o reino. Aqui, expresso meus mais sinceros agradecimentos a você. Obrigado. Grace se virou para Zack e fez uma profunda reverência. Os outros anciãos e ministros também mudaram de direção e se curvaram para Zack. Zack ficou no local sem nenhuma restrição ou bajulação. Isso é tudo que ele merece. Elder Zack, como um dos principais responsáveis por este incidente, você deve receber presentes e prêmios correspondentes. Sobre o título, seu assento de ancião será promovido diretamente do 7º ancião para o 2º ancião, perdendo apenas para mim, o primeiro-ministro, abaixo do primeiro ancião. Em termos de dinheiro, acredito que você não se importará muito com essa recompensa com seus recursos financeiros, mas para expressar minha sinceridade, uma propriedade de vila originalmente controlada pela família real cobre uma área de cerca de 980 mil metros quadrados. Eu darei tudo isso ao seu nome para sempre. Além disso, posso cumprir uma de suas exigências no sentido de não exceder a lei e a justiça moral. Ancião Zack, agora você pode fazer seu pedido. Grace olhou para Zack com olhos ardentes. Todos os olhares invejosos da plateia caíram sobre Zack. A recompensa permanente da área da vila é equivalente à divisão de feudos nos tempos antigos. Só que não há tanto poder quanto antes. Zack só tem um pedaço de terra permanente. No entanto, foi a promoção direta do 7º ancião para o 2º ancião. Isso era algo que eles não esperavam. Os títulos dos anciãos no comitê de tomada de decisões não são muito diferentes. É uma questão de números, mas também há uma situação de controle superior. Com a alta gerência, há naturalmente uma distinção primária e secundária. Então, mesmo que você se torne um ancião, isso não significa necessariamente que você chegou ao fim de sua estrada oficial. Pelo contrário, ainda há espaço para continuar subindo. Mas agora Zack de repente se tornou o 2º ancião, espremeu à força o 2º ancião original, e ele detém mais poder. Além de seu prestígio e popularidade atuais, ele superou o primeiro ancião e o primeiro-ministro. Deron pode quase estar em pé de igualdade com o rei. Se a situação de Zack for colocada em tempos antigos, sem falar na recompensa, sua vida estará decidida se ele não morrer. Prestígio e força militar são tão poderosos que podem ameaçar o império e o imperador. Então, se um dia você quiser ser um imperador e quiser jogar, o império não tem que mudar a dinastia? Nesse caso, como um rei comum ainda poderia permitir que você existisse? A partir disso pode-se ver quão sincera é a recompensa de Grace dessa vez e quão suficiente é sua confiança nele. Capítulo 166, A curiosidade de Grace. Segundo o ancião, Zack também ficou surpreso. Embora não se importasse muito com o significado desses poderes, isso não significava que não entendesse. Há uma lacuna enorme entre o 2º e o 7º anciãos, e alguns anciãos podem nem mesmo ser capazes de dar um passo à frente em toda a sua vida. No entanto, Grace o promoveu diretamente para o 2º ancião quando ele subiu, o que por si só é suficiente para explicar sua sinceridade e confiança nele. Mas se você pensar bem, você consegue entender. Desde quando 1000 Iron Men saíram, Zack já possuía força suficiente para lutar contra o reino. Enquanto ele estivesse disposto, destruir o reino poderia ser um pouco complicado, mas não seria difícil para ele desmoronar. Especialmente após a criação de super-soldados, bombas de hidrogênio de fusão nuclear controláveis e propulsores de dobra, que são mais malignos que os outros. Se Zack insinuar uma revolta, ele derrubará o rei naquele dia. Gregório era apenas um duque real, mas ele quase conseguiu usurpar o trono de Grace. Sem mencionar que os poderes de Gregório e Zack não estão na mesma ordem de magnitude. Sob tais circunstâncias, a menos que houvesse algo errado com o cérebro de Grace, como ela poderia suprimi-lo? Pelo contrário, a popularidade e o prestígio de Zack estão tão altos agora que ele é como um sol e um farol do reino da Fênix. Enquanto ele estiver lá, o povo terá um exemplo heróico perfeito, uma pessoa que pode deixá-los orgulhosos.
Então ela o deixou obter uma posição mais alta, ganhar o respeito de mais pessoas e estabilizar os corações das pessoas do reino. Além disso, Grace sabia que Zack não estava interessado em política e poder. Então, tomar a iniciativa de provocar Zack é ainda mais absurdo. Então, neste caso, mesmo que o status de Zack seja tão alto quanto o dela, ela fica muito aliviada. Obrigado pela recompensa de Vossa Majestade. Quanto ao pedido, ainda não pensei sobre isso. Mencionarei a você quando pensar sobre isso. Zack disse diretamente. Ele agora é o homem mais rico do Reino Fênix, seu poder atingiu o pico, e ele não tem escassez de dinheiro e poder. Mas neste nível ele não tem nada em particular. Ok, quando você pensar bem, pode falar comigo a qualquer momento. Grace assentiu. Vamos brindar ao renascimento do reino e celebrar a boa gestão da coletiva de imprensa do ancião Zack hoje. Saúde! A multidão gritou em uníssono. À medida que todos bebiam suas taças de vinho, a atmosfera na plateia foi gradualmente se aquecendo. Grace acenou com a mão, as luzes brilhantes se acenderam, uma música melodiosa surgiu e todos começaram a aproveitar esse maravilhoso banquete por conta própria. Ela desceu as escadas graciosamente passo a passo, brindando gentilmente com os anciãos e ministros e conversando. Zack. Logo Grace chegou até Zack. Seus lindos olhos brilhavam intensamente. Ela gentilmente entregou uma taça de vinho, tilintou a taça de vinho na mão de Zack e tomou um gole do vinho tinto. Majestade, sua recompensa hoje está além das minhas expectativas. Zack sorriu e tomou um gole de vinho tinto. É isso que você merece. Grace disse suavemente. É você quem traz mais surpresas a cada vez. O incidente da Al-Qaeda, o exercício militar Fênix e o incidente das sanções econômicas. Esses incidentes são todos por sua causa. Você ajudou o reino a salvar sua dignidade muitas vezes, e hoje você resolveu sua crise desesperadora. Não consigo pensar em recompensas que correspondam ao seu crédito, então é só por enquanto. Você ainda tem um desejo que não realizou. Então, quando pensar sobre isso, me diga o que você quer. Mas não se esqueça, deve ser legal e ético. Não se preocupe, como ser humano. Vossa Majestade deve saber muito bem, certo? Deve ser muito legal e ético. Zack sorriu. A propósito, pouco antes do banquete, muitos comandantes militares vieram até mim e queriam solicitar ao reino financiamento para a compra do seu Warp Drive. Então decidi comprar 10 para o primeiro lote. No entanto, o preço de 500 milhões de dólares ainda é um pouco caro, e a Academia Militar transmite muitos itens, e a demanda por chips de energia deve ser enorme. Espero que você possa dar um desconto pelo bem do reino. Grace tomou um gole de vinho tinto e olhou para Zack. Sem problemas. Zack disse alegremente, vou lhe dar o preço de custo então. No entanto, devido ao custo de produção relativamente alto dos chips de energia, só podemos relutantemente dar um desconto de 20% por ele. Quanto custa o Warp Drive? Havia curiosidade nos olhos de Grace. 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Zack, você realmente sabe como fazer negócios. Grace suspirou de emoção. Na verdade, Zack não revelou a verdade. O custo real do propulsor de dobra é de 20 milhões de dólares, dos quais 10 milhões de dólares ainda são usados para comprar o preço do aço do céu estrelado. Portanto, ele pode ganhar 480 milhões de dólares, mais um chip de energia, com quase nenhum custo, o que pode ser considerado um lucro enorme. Mas quem é a única pessoa no mundo que consegue fazer isso? Com a tecnologia você pode fazer o que quiser. Além disso, não é só o nosso reino que quer comprar propulsores de dobra, mas também o rei do Império Tonda Biblandi, que acabou de ligar e disse que quer comprar 10 propulsores de dobra como seu principal meio de transporte. Eles não podem contatá-lo, então não tenho escolha a não ser informá-lo. Eles são um grande exportador de petróleo, e o transporte é sua segunda indústria mais desenvolvida. Seu propulsor de dobra é atraente para eles. Então Biblandi me pediu para guardar 10 para eles quando você abrir o capital. Grace continuou. Só porque o Império Tonda não fez nosso reino sofrer mais com essa sanção econômica, não tem problema. Zack assentiu e concordou. O Império Tonda também é uma das potências do mundo. Se ele também tivesse feito algo contra o Reino Fênix e cortado o suprimento de petróleo, a situação do reino poderia ter sido mais difícil. Além disso, o Império Tonda também o está ajudando a completar as tarefas do sistema paralelamente. Não são apenas 10 Warp Drives? Por que não fazer isso? Vossa Majestade, quem mais quer comprar um Warp Drive? Apenas me diga de uma vez, eu reservarei para eles a meu critério. Zack disse. Existe, mas não preciso transmitir isso de propósito. Os olhos de Grace piscaram e ela disse casualmente. O que mais me deixa curiosa é, como você vai resolver seu casamento? O que? A curva foi muito grande e Zack ficou atordoado. Capítulo 167. Como fazer fortuna. Majestade, não me diga que você também quer me apresentar alguém? Zack olhou para Grace com um olhar estranho. Na sua impressão, ela não era uma mulher tão fofoqueira. Não pense demais. Acabei de ouvir o vovô Deron me dizer que os anciãos e ministros estão apresentando seus parentes a você. O tom de Grace parecia um pouco vazio, e ela tomou um gole de vinho tinto para disfarçar. Isso é bom. Pensei que você me apresentaria as filhas, netas e sobrinhas dos seus parentes reais. Zack deu um suspiro de alívio. Quanto ao meu casamento, não preciso te incomodar. Eu já o resolvi. Já resolvido? Os olhos de Grace se estreitaram. Eu não te disse, minha esposa é Gael. Depois de um tempo, eu farei um grande casamento e me casarei oficialmente com ela. Hehe.
Zack sorriu, e uma imagem pareceu surgir na sua frente, deixando seus olhos cheios de brilho, e ele alegremente tomou um gole de vinho tinto. É assim mesmo. Grace mordeu o lábio, a luz em seus olhos estava um pouco fraca, e havia um sentimento indescritível em seu coração, mas ela rapidamente se ajustou e disse novamente: mas você é o segundo ancião do reino, então seria melhor se você conseguisse mais. É seu privilégio se casar com mais algumas mulheres, e também é um símbolo de sua habilidade. Claro, mas tenho padrões elevados. Zack estava bastante orgulhoso. Sem mencionar se ele é o segundo ancião do reino da Fênix agora, apenas com a riqueza que Zack tem e as várias novas tecnologias que ele inventou. Não importa para qual país ele vá, ele será um grande homem que é elogiado como um convidado. Se ele procurar uma mulher, as condições são naturalmente muito mais elevadas. Ah? Qual a altura? Os lindos olhos de Grace brilharam, e ela disse com grande interesse: é impossível dizer isso. Pelo menos um pouco. Zack olhou para Grace, eles deveriam ter uma personalidade melhor que a sua. Senão eu não aguento. Você. O rosto de Grace desabou de repente. Ela resistiu ao ressentimento em seu coração. E se ela for a beleza número 1 da Europa? E a princesa Helena? A filha de North, o primeiro-ministro do país Zack sabia sobre a princesa Helena, seus olhos reviraram, e ele sorriu. Eu não sei os detalhes, mas ela está linda. Ela pode entrar em contato primeiro. Eu sabia que todos vocês, homens, são tão superficiais. Grace não aguentou mais, bateu os pés com força, virou-se e foi embora com raiva. Ao ver Grace saindo furiosa, Zack ficou confuso e intrigado. Por que você está tão bravo? Eu disse algo errado? Ela é tão estranha. O fundo do coração das mulheres não se vê como mar. Minha decisão continua a mesma. Vou me casar com Gael. Zack suspirou, parou de prestar atenção em Grace e conversou com os anciãos e ministros ao seu lado com um sorriso. No dia seguinte, conforme a popularidade do lançamento do novo produto continuava a aumentar, mais e mais pessoas começaram a entrar em contato com Zack para perguntar sobre o horário de lançamento dos drives de dobra, e mal podiam esperar para recebê-los o mais rápido possível. Essas pessoas que o contataram representam os militares de um país em particular, algumas organizações armadas estrangeiras ou os gigantes do transporte de outros países. No entanto, o telefone de Zack nunca parou de tocar. Para pessoas nas Forças Armadas, o propulsor de dobra é útil e pode ser usado para transmitir materiais, armas e equipamentos, vários itens de guerra, etc. E como ele suporta um espaço de 16x16 metros, ele pode até transportar helicópteros, tanques, GMS, veículos de mísseis e outras coisas que podem ser transmitidas. Organizações armadas estrangeiras são ainda mais urgentes. Portanto, uma das funções mais proeminentes do Warp Drive é o suporte rápido. Tê-lo é completamente diferente de uma guerra sem ele. Se gastar bilhões de dólares pode aumentar sua confiança na vitória da guerra em alguns pontos, isso é simplesmente um excelente valor para eles. Sem mencionar os gigantes da indústria de transporte. O surgimento do propulsor de dobra terá, sem dúvida, o impacto mais significativo na indústria de transporte. Não olhe para o local de transmissão único do Warp Drive, que é relativamente fixo e não tão flexível quanto o transporte marítimo e aéreo. Mas uma vez que o número de Warp Drive se mantém e há pontos de transmissão fixos, não há necessidade de transporte marítimo e aéreo. Hoje em dia tudo presta atenção à eficiência. Embora a eficiência do transporte aéreo e marítimo também seja boa, comparada com o Warp Drive, ela melhorará fundamentalmente a força de trabalho, recursos materiais, tempo, risco acidental, etc. Pode-se dizer que o advento do Warp Drive representa a mudança iminente na indústria de transporte. Enquanto uma empresa líder gigante tiver uma visão de prazo um pouco mais longo, é impossível não ver essa tendência futura. Portanto, todos eles contataram Zack pela primeira vez, expressando seu forte desejo de comprar unidades de dobra, e um deles tinha 10 e 20. Senhor, de acordo com as estatísticas, o número de pré-encomendas de propulsores de dobra chegou a 140. E o número de pré-encomendas de chips de energia chegou a 51 mil, dos quais o número de chips de energia de pequena escala é 46 mil, e o número de chips de energia de grande escala é 5 mil. Então o valor total da pré-encomenda é de 79,6 bilhões de dólares. Relatórios de Jarvis. Com certeza, a tecnologia dá lucros enormes. Zack descansou a cabeça na perna grande de Gael e enquanto desfrutava da massagem suave e confortável, ouviu alegremente o relatório financeiro de Jarvis. O jovem mestre é incrível. Gael sorriu docemente porque Zack estava feliz, então ela também ficou satisfeita. É isso mesmo. Em apenas um dia, 79,6 bilhões de dólares já foram arrecadados, o que é ainda mais lucrativo que o Baymax. No entanto, o Warp Drive é apenas um produto de layout. O verdadeiro ganhador de dinheiro é o chip de energia. Zack sabia muito bem que era apenas o último recurso se ele quisesse ganhar muito dinheiro com propulsores de dobra. O que poderia lhe trazer enormes benefícios econômicos era o chip de energia que ele monopolizava completamente. Os chips de energia são consumíveis e a demanda é estável e maior que a do Baymax. Enquanto eles compram Warp Drives, os chips de energia têm uma fonte altamente estável de clientes.
Quanto mais Warp Drives ele vende, naturalmente mais chips de energia eles precisam. Mesmo que ele não consiga vender um motor de dobra no futuro, ainda há inúmeras demandas por chips de energia, fornecendo a Zack um fluxo constante de dinheiro. É por isso que Zack quer vender um motor de dobra publicamente. Senhor, a missão foi concluída. Paulo está solicitando uma videochamada remota. De repente Jarvis falou. Os olhos de Zack brilharam intensamente. Connect-o. Capítulo 168. Quem é você? Zack estava esperando por essa notícia. Agora que a venda pública do Warp Drive é uma conclusão precipitada, o número de reservas no site oficial também está aumentando, e somas de dinheiro estão se alinhando para entrar na conta de Zack. No entanto, o único obstáculo é a produção em massa da porta. Sem Star Sky Steel não haveria dobra espacial. Como Zack pode vender chips de energia sem a unidade de dobra e ganhar dinheiro? Agora a chance finalmente chegou. A conclusão bem-sucedida das tarefas de Paulo e outros significa que o primeiro-ministro do país G, Klaus Fischer, caiu com sucesso em suas mãos. Ancião Zack. Assim que Jarvis ligou a tela, Zack viu que estava em uma pequena sala, incluindo Paulo. 11 supersoldados estavam ajoelhados em um joelho, curvando suas cabeças e se curvando para ele. Senhor Fischer, como vai? Zack sentou-se e olhou para o centro da pequena sala com um sorriso no rosto. Uma pessoa estava amarrada a uma cadeira com cordas de ferro, parecendo particularmente embaraçosa. Os olhos de Fischer estavam sombrios e seu rosto era implacável. Era óbvio que sua raiva estava fervendo e queimando. Zack, você sabe o que está fazendo agora? Fischer disse friamente. A detenção ilegal de políticos de outros países é equivalente a uma provocação séria e declaração de guerra. Se você cometer algum erro, os mísseis do meu país cairão imediatamente no território do seu reino. Você pode arcar com essa consequência? Um líder influente de um país foi sequestrado e detido. Esse tipo de comportamento equivale a declarar oficialmente guerra. Assim que o país já souber disso, ele apontará seu focinho para o Reino Fênix sem hesitação e diretamente iniciará um vasto conflito. Isso mostra o quão ousada é a atitude de Zack. Senhor Fischer, eu sou tímido. Se você me assustar, eu posso fazer algo fora do comum. Zack disse brincando, e não há nada de errado comigo. Se os outros não me provocam, eu não vou provocar os outros. Mas devo mandá-lo ver Deus se alguém me apunhalou com uma faca. Primeiro-ministro Fischer, o que você acha? Quando Fischer ouviu isso, seus olhos brilharam. Ele ouviu falar da morte de Acusar. O local de Acusar na Tríade do Tigre também foi arrasado por um grupo do Homem de Ferro. Fischer pensou que Zack não tinha vindo para incomodá-lo por tanto tempo e desistiu de seu plano de lidar com ele. Ele não esperava isso depois de tantos dias. Zack enviou supersoldados para sequestrá-lo. Zack, eu subestimei sua raiva. Não consigo imaginar um cientista com uma conspiração tão profunda e uma coragem tão incrível. Os olhos de Fischer brilharam. Você me faz admirá-lo ainda mais. No entanto, não consigo imaginar que uma pessoa inteligente o suficiente para criar uma tecnologia como um propulsor de dobra espacial cometeria um ato tão estúpido de sequestro. Não quero dizer muitas palavras duras e grandes verdades. Isso me deixará mais estúpido do que você. Mas vamos lá. O que você quer de mim? Fischer estava excepcionalmente calmo. Ele sabia que Zack arriscaria o mundo e o sequestraria ao custo da guerra. Deve ser porque ele tem valor suficiente para ele. Sua vida pode ser garantida desde que seu valor de utilização sempre exista. É fácil conversar com pessoas inteligentes. Zack sorriu. Fischer, eu sei que você não só tem um grupo de organizações secretas de pesquisa de armas, mas também apoia muitas outras organizações sob seu comando. Um deles se dedica a pesquisar o campo de materiais desconhecidos, e o projeto em que estão trabalhando é o Star Sky Steel. Deixe-me dizer a verdade. Preciso de Star Sky Steel muito dele. Então a única moeda de troca que você pode usar em troca de sua vida é entregar tudo isso. Zack declarou sem rodeio seu objetivo final. Entendo. Você deve ter alguma nova tecnologia que exija esse material. E se eu entendi corretamente, deve ser o propulsor de dobra que você lançou ontem. Agora eu finalmente consigo entender por que você não anunciou diretamente o horário da venda pública no lançamento do novo produto. Eu pensei que você estava fazendo isso pelo efeito de propaganda de marketing, mas agora eu sei. Fischer é digno de ser uma pessoa inteligente. Baseado somente nisso, ele imediatamente resolveu os problemas atuais de Zack. Ao mesmo tempo, ele de repente entendeu seu valor para Zack. Senhor Fischer, já que o senhor sabe, seria ótimo. A decisão da sua vida está toda na sua mente. Faça uma escolha. Zack não se importou nem um pouco que Fischer soubesse disso. Tudo que ele quer é o Star Sky Steel. Você acha que ainda tenho escolha? Fischer sorriu novamente e me deu o telefone. Vou ligar para meus homens e deixá-los entregar o que você quer. Ok, primeiro-ministro Fischer. É revigorante quando as coisas são feitas. Zack concordou, mas o primeiro-ministro Fischer deve entender as regras. Se você fizer truques, não haverá boas consequências. Eu só me importo com a minha vida. A expressão de Fischer permaneceu a mesma, mas um sorriso já havia surgido no fundo de seus olhos.
Como eles não poderiam ter algum meio de salvar a vida de um oficial como ele? A próxima ligação que ele quer fazer é para um número altamente secreto que somente ele e seus confidentes conhecem. Uma vez que este número é discado, não importa quem esteja falando ou se eles falam ou não, significa que você está enfrentando um perigo de vida. Seus confidentes iniciarão uma solução de emergência o mais rápido possível. Dessa forma, parece que Fisher não enviou nenhum sinal de socorro, mas o outro lado já havia começado a resgatá-lo com todas as suas forças. Logo, um telefone foi entregue a Fisher. Fisher apertou lentamente o número. Quando ele estava prestes a apertar o botão de chamada, a tela do celular desapareceu de repente. Fisher franziu a testa, olhando para a tela cheia de flocos de neve em seu celular, e de repente uma suspeita terrível surgiu em seu coração sem motivo. Zack, tem algo errado com seu telefone. Me dê outro. Fisher disse. Senhor, a posição do número foi bloqueada. Ela está localizada na selva das montanhas dela, na área de fronteira do país G, onde há uma grande sala de pesquisa subterrânea. Jarvis falou de repente. Ao ouvir isso, as pupilas de Fisher se estreitaram de repente, e a cor do terror tomou conta de seu rosto, e o perigo de morte estava prestes a surgir. Zack, o que você está fazendo? Eu sou o primeiro-ministro, uma figura política importante. Você não pode me matar. Fisher guinchou histericamente. Não havia mais calma em seus olhos. Só o medo pode ser visto em seus olhos. Bom trabalho. Zack recostou-se no sofá, com um sorriso cruel no canto da boca. Sr. Fisher, obrigado pela sua ajuda. Vejo você na próxima vida. Capítulo 169. 37 toneladas de aço. Assim que a voz de Zack caiu, todos os supersoldados ao redor voltaram sua atenção para Fisher, que estava ocupado com medo da morte e continuava gritando por misericórdia. Não, não, não. A chamada é desligada, o som para abruptamente e a tela desliga. Que tipo de fim Fisher terá em seguida pode ser imaginado com seus saltos. Embora, como Fisher disse, ele seja o primeiro-ministro do país G, uma figura política significativa, qualquer um de seus 3 pontos fortes e 2 pontos fracos causará terremotos no país G e até mesmo no mundo inteiro. Mas essas não são coisas com as quais Zack precisa se importar. Jarvis, envie as coordenadas para Paulo e deixe-os ir para aquele lugar imediatamente. Os olhos de Zack brilharam, e ele deu a ordem diretamente. Você ajuda a ficar de olho nisso. Se houver algum problema, lembre-se de avisá-los. Sim, senhor. Super soldados, mais microbots, mais a ajuda abrangente de Jarvis. Com uma escalação tão luxuosa, com o que mais Zack deveria se preocupar? Basta aguardar os resultados com tranquilidade. Um dia se passou. O país já estava calmo, e parecia normal que Fisher desaparecesse por um dia. No entanto, seu desaparecimento não causou nenhuma flutuação. Na fronteira do país G, nas selvas das montanhas dela, os supersoldados encontraram o grande laboratório subterrâneo. Usando as características dos micro-robos, os supersoldados podem descobrir rapidamente a estrutura interna, começar com facas voadoras e derrotar instantaneamente todos os guardas no local. Em menos de 10 minutos havia apenas aqueles pesquisadores tremendo de cabeça baixa no canto de todo o laboratório subterrâneo, e todos os outros haviam se transformado em cadáveres. Fisher está realmente disposto a pagar por isso. Através da conexão de vídeo, Zack viu todo o grande laboratório subterrâneo da perspectiva de um super-soldado. É do tamanho de vários campos de futebol, e há todos os tipos de equipamentos sofisticados e avançados e materiais estranhos em todos os lugares. Cada item aqui é classificado como secreto, alguns são desconhecidos do país G e várias pesquisas ilegais estão sendo realizadas. De acordo com as informações obtidas por Zack, Fisher inicialmente apenas estabeleceu um grupo de pesquisa de armas. Então, por causa dos bons resultados, ele obteve lucros enormes vendendo armas avançadas. Fisher construiu o grande porão na sua frente com o dinheiro que ganhou ao longo dos anos. Ele planejou criar um império subterrâneo que lhe pertencesse, especializado em vários negócios ilegais internacionais. É uma pena que Fisher tenha se tornado o capitão do time de transporte. Os resultados de seu trabalho duro por muitos anos caíram nas mãos de Zack por causa de um único pensamento. Logo, Paulo obteve a quantidade total de aço do céu estrelado armazenado neste laboratório subterrâneo, a partir das palavras trêmulas do pesquisador. 37 toneladas. Depois que Zack ouviu esse número, ele se sentou ereto no sofá e seus olhos estavam cheios de surpresa. Sob a liderança do pesquisador, eles abriram o depósito do aço do céu estrelado. Ele foi solidificado em tijolos, que estão empilhados ordenadamente, preenchendo todo o depósito. Zack ficou surpreso. Ele sabia que Fisher tinha muitas reservas de aço do céu estrelado, mas não esperava que houvesse tanto. 37 toneladas são 37 mil quilos. 1 quilo pode construir uma unidade de dobra, então 37 toneladas podem fazer 37 mil unidades dela. De acordo com o cálculo de 500 milhões de dólares por unidade de dobra, isso equivale a um total de 18,5 trilhões de dólares. Pensando nisso, Zack não conseguiu deixar de ficar animado. Paulo, fique de olho nesse aço do céu estrelado para mim. Eu imediatamente despacharei um grupo da Iron Legion e correrei com as peças de montagem do Warp Drive. Vocês podem então se preparar para a transferência. Zack ordenou imediatamente. Não é uma tarefa fácil transportar 37 toneladas de aço do céu estrelado do país G para o Reino Fênix.
Se estiver nas mãos de outros, estima-se que levará muito tempo para transferir tanto dele para outros lugares em lotes. Neste momento, o Warp Drive desempenhará sua vantagem mais significativa. No entanto, para esconder, Zack certamente não podia deixar a Iron Legion tomar conta de todo o Warp Drive. Então, em vez disso, eles apenas pegaram as partes montadas e rapidamente as completaram com os microbots. Jarvis, entre em contato com os distribuidores de canal desses materiais. Quero tantos materiais quanto eles tiverem. Se o preço puder ser descontado, não há necessidade de forçar. Além disso, deixe outros super soldados de prontidão, e caso haja qualquer interceptação e apreensão de bens novamente, deixe-os serem despachados imediatamente. Há também a Zetec. Entre em contato com a empresa e ordene que eles comecem a se preparar para a venda pública do Warp Drive. Quanto ao tempo de lançamento, está definido para uma semana. Zack ordenou um por um de forma organizada. Sim, senhor. Jarvis respondeu. Contanto que possamos vender um número similar de propulsores de dobra, juntamente com chips de energia que exigem quantidades de alta intensidade, podemos fazer outra grande onda. Zack riu alto. Devido às sanções econômicas, as vendas da Baymax caíram muito. Embora as sanções econômicas tenham sido suspensas, as vendas ainda não retornaram ao nível original. O negócio de aluguel de Iron Man e Super Soldiers ainda está acontecendo, o que é a fonte de renda mais significativa de Zack no momento. No entanto, devido à limitação da escala da guerra, ele só conseguiu ganhar algumas centenas de milhões de dólares a vários bilhões de dólares a cada vez. Há muito poucas oportunidades de atingir dezenas de bilhões de dólares. A venda pública do propulsor de dobra pode ser considerada uma solução completa para a próxima fonte de renda de Zack. Mesmo que Zack não faça nada no futuro, apenas vender chips de energia pode sustentar seu enorme império tecnológico. Em seguida, basta esperar até que a tarefa do motor de dobra seja concluída e ver que nova tecnologia o sistema pode desbloquear para mim. É uma nave espacial? Ou um exterminador do futuro ou algo assim? Que tal um Transformer? Seria legal. Zack fantasiou ingenuamente. No mesmo dia, o Reino de Fênix fez outra grande reportagem. A filha do primeiro-ministro do país, a princesa Helena, conhecida como a mulher mais bonita da Europa, veio visitar o reino em nome de seu país. Capítulo 170. Visita da princesa Helena. Assim que este relatório foi publicado, ele imediatamente atraiu a atenção de muitas pessoas. O incidente das sanções econômicas do Reino Fênix foi suspenso por apenas 2 dias. Como um dos países participantes deste incidente, o país deve manter uma certa distância do reino durante este período. Sem mencionar que a princesa Helena, filha do primeiro-ministro North, também é a beldade mais famosa da Europa. Sua visita repentina surpreendeu muitas pessoas e também foi uma surpresa bastante agradável. Desde que as pessoas estão na internet há muito tempo, quase todas elas já viram as belas fotos da princesa Helena em alguns sites famosos. Delicada e fofa desde a infância, como uma linda imagem de uma boneca de porcelana. Na adolescência, as fotos verdes da beleza sedutora já haviam aparecido. Nos últimos 2 anos, as várias fotos lindas tiradas como porta-voz da proteção ambiental do country circularam no Friendbull, Twitter e outros sites por um período desconhecido, e imagens relevantes aparecerão nos sites populares de vez em quando. As classificações atraíram milhares de curtidas, comentários e encaminhamentos. Pode-se ver que a popularidade da princesa Helena no Reino Fênix é comparável à de algumas estrelas de segunda categoria. E desta vez a princesa Helena visitou o reino em nome de seu país, e o significado representado foi ainda mais profundo, o que naturalmente atraiu muita atenção. Uau! Ela é tão linda pessoalmente. Assim como a fada que saiu da pintura. Ela é tão linda! Ela é a ocidental mais linda que eu já vi. Se eu pudesse me casar com ela, valeria 30 anos a menos da minha vida. Declaro que ela será minha esposa de agora em diante. Senhores, saquem suas espadas. As pessoas que viram as fotos da princesa Helena nos jornais não conseguiram evitar que seus olhos brilhassem e exclamassem de espanto. Helena está usando um vestido branco simples, mas solene, cabelos longos brancos como a neve e orelhas levemente pontudas, fazendo-a parecer uma princesa de conto de fadas. Você pode sentir sua beleza estonteante em seu rosto, mesmo em um jornal ou tela de computador. Se há alguém no Reino Fênix que pode competir com ela, provavelmente é apenas o rei do reino, Grace. Essa aparição é o suficiente para matar muitas estrelas em segundos. TSK, TSK, TSK. O país pode ser considerado como tendo uma grande moeda de troca. É uma pena. Nascida na família real do país, ela está destinada a se tornar uma vítima do casamento. Eu realmente não sei qual bastardo será o marido dela no futuro. Uma irmã fada tão linda. Ouvi dizer que ela também é uma estudiosa. É difícil encontrar um homem que possa se igualar a ela. Algumas pessoas ficam surpresas, enquanto outras sentem inveja natural. Na opinião deles, uma mulher tão bonita só pode ser equiparada a ela por famílias estrangeiras famosas como príncipes, herdeiros de grandes empresas ou a segunda geração de figuras políticas de um determinado país. E a pessoa que consegue passar a vida inteira com ela, no final, certamente será um grande homem acima de 10.000 pessoas. Essas pessoas comuns só podem invejar silenciosamente diante deles.
Grace conheceu Helena pessoalmente, e foi a primeira vez que viu de perto a suposta beldade número 1 da Europa. No entanto, ela teve que admitir que até ela ficou impressionada com a beleza de Helena. Mas quando ela pensou no que Zack disse no banquete de celebração antes, Grace de repente sentiu uma mentalidade de comparação sem razão. Olhou de cima a baixo para a princesa Helena e se comparou. Depois de menos de um segundo de comparação, ela pensou que era um pouco melhor do que Helena, pelo menos em sua figura impressionante. Após uma breve cerimônia para o primeiro encontro, Helena pegou o Rolls-Royce de Grace e foram juntas ao palácio. No palácio, Grace ordenou um banquete vibrante para entreter Helena e jantar com ela na mesma mesa. Depois de comer, ela acompanhou Helena de volta ao palácio. Vossa Majestade, é a árvore fênix. É tão espetacular. A princesa Helena estava no terraço ao ar livre do palácio, olhando para a árvore fênix que se erguia nas nuvens à distância. Seus olhos azuis celeste brilharam. É isso mesmo. É de um cientista chato do reino. É um trabalho quase ruim, Grace disse sem corar. Mas acho que este edifício é de grande importância e é uma obra arquitetônica particularmente grandiosa. A princesa Helena olhou para a árvore fênix, seus olhos cheios de fascínio. Ouvi falar dela há muito tempo, mas nunca tive a oportunidade de vir e vê-la. Desta vez, eu a vi com meus próprios olhos. É ainda mais magnífico vê-la pessoalmente. Por poder receber tantos elogios da princesa Helena, acredito que aquele cientista chato deve estar feliz em ouvir isso. Grace fez beicinho. Então Vossa Majestade pode me apresentar esse cientista chato? Quero conhecê-lo, disse a princesa Helena com um sorriso. A princesa Helena ficará encantada em vê-lo. Só preciso lembrar que essa pessoa tem uma personalidade bizarra. Há 30 dias em um mês, mas há pessoas que não conseguem encontrá-lo por 29 dias. E não olhe para sua aparência brilhante. Na verdade, esse cara é muito arrogante. Ele nunca leva as pessoas a sério. Ele tem um temperamento ruim. Além disso, ele também é muito lascivo, um lobo completamente lascivo. E também, Grace caluniou Zack e prestou atenção no rosto da princesa Helena enquanto falava. Com certeza, depois de sua descrição, o rosto da princesa Helena mudou ligeiramente. Isso fez Grace sentir um pouco de alegria em seu coração. Quanto mais insatisfeita a princesa Helena está com Zack, mais feliz ela fica. Ah, então ele é esse tipo de pessoa. Depois que Grace destruiu Zack, a princesa Helena sentiu de repente. Mas Vossa Majestade, como o senhor o conhece tão bem? Porque ele é o segundo ancião do reino e uma figura vital nele, é claro. Preciso saber o suficiente sobre ele. Grace ficou atordoada por um momento e então disse seriamente. Majestade, se essa pessoa é como que o senhor disse, então eu quero vê-la ainda mais. A princesa Helena sorriu. Uma pessoa com tantas deficiências pode criar uma tecnologia que marca a época e supera a tecnologia humana. Ele deve ser uma pessoa muito incrível. Capítulo 171. Ganhando um pote enorme de ouro. Um olhar de surpresa passou pelos olhos de Grace. Parece que a princesa Helena, que foi uma estudiosa desde criança e teve um desempenho extraordinário em Country U, não é uma personagem que apenas parece uma pessoa incomparável e não tem cérebro. Receio que a princesa Helena concorde superficialmente com a calúnia que acabei de dizer, mas ela não acredita nela de forma alguma. Bem, já que a princesa Helena insiste em ver aquele cara chato, vou mandar alguém convidá-lo para o palácio. Depois que Grace terminou de falar, ela continuou a conversar com Helena enquanto visitava o palácio. No dia seguinte ao desaparecimento de Fisher, alguém finalmente percebeu que Fisher não podia ser contatado por nenhum meio de comunicação. Até mesmo seu confidente mais confiável não sabia de seu paradeiro. Essa descoberta deixou muitas pessoas no gabinete do presidente do país em pânico. O primeiro-ministro se foi. Ninguém pode contatá-lo, sejam seus familiares ou comparsas. Eles revistaram todos os lugares possíveis para onde ele iria, mas nenhum vestígio de Fisher pode ser encontrado. Quando chegou o terceiro dia, essa notícia não pôde mais ser escondida, e começou a se espalhar rapidamente entre os altos funcionários do país. O que? O Sr. Fisher se foi? Ninguém o encontrou por 2 dias e 2 noites? Os principais executivos do país G expressaram sua indignação. Fisher é o primeiro-ministro do país G. Um homem tão importante e de alto nível desapareceu sem fazer barulho e, inexplicavelmente, podemos imaginar quão grande é o problema. Imediatamente, as principais autoridades do país enviaram funcionários de alto escalão para serem os principais responsáveis pela busca do paradeiro do primeiro-ministro Fisher. Uma camada de névoa negra cobria todo o pessoal de alto escalão do país G naquele momento. Eles não sabem que tipo de louco ousou agir contra o primeiro-ministro Fisher, mas ele está desaparecido há 2 dias. Então, da perspectiva da especulação, Fisher pode ter mais sorte do que boa sorte. E essas pessoas até ousaram mirar em Fisher. Existe alguma outra pessoa no país G que eles não ousam mirar? Por um tempo, todo o pessoal de alto escalão entrou em pânico. Então, seja no escritório ou em casa, o número de seguranças ao redor deles começou a aumentar drasticamente, e sua vigilância aumentou até o pico. No entanto, essas pessoas não sabem que o primeiro-ministro Fisher, a quem elas estão procurando, já está frio no momento. Além disso, após a operação de Zack, os 3 trajes de aço chegaram com sucesso ao local-alvo e responderam aos supersoldados. Depois de montar um motor de dobra, eles rapidamente teletransportaram 37 toneladas de aço do céu estrelado. Ha ha ha!
Zack caiu na gargalhada enquanto observava muitos fótons no laboratório emergindo do céu na forma de montanhas de aço estrelado. Aos seus olhos, esse aço estrelado não é mais um material extraterrestre para pesquisa, mas se tornou material necessário para uma unidade de dobra espacial e uma montanha de riqueza. No início, pensei que teria que gastar muito dinheiro para comprar esse aço de céu estrelado, mas não esperava que Fisher, o capitão do transporte, me enviasse um grande presente, hahaha. De acordo com o valor do Star Sky Steel, 1 quilo dele custa pelo menos 10 milhões de dólares. 37 mil quilos de aço do céu estrelado equivalem a 37 bilhões de dólares. O presente de Fisher para ele é equivalente a arrecadar 37 bilhões de dólares. Zack já é rico o suficiente, mas essa sensação de prazer em conseguir uma pechincha ainda o faz rir alto. Enquanto os super-soldados enviavam lotes de aço do céu estrelado, Zack imediatamente iniciou o processo de permitir que os micro-robôs entrassem na produção em massa dos propulsores de dobra. Depois que as dificuldades técnicas do motor de dobra foram superadas, não há dificuldades na produção em massa. Basta dar isso ao Drake e ele poderá iniciar a produção com uma eficiência inigualável, assim como na criação do Baymax. Depois de um tempo, ancião Zack, todo o aço do céu estrelado foi teletransportado. Do outro lado da tela, Paulo e outros respeitosamente disseram: "Ok, volte. Você fez um bom trabalho dessa vez. Dessa vez, o prêmio em dinheiro para cada um de vocês é de 100 milhões de dólares. E aconteceu que eu consegui a terra da área da vila dada pelo rei há 2 dias. Então cada um de vocês pode escolher a que quiser. Apenas diga Jarvis. Eu nunca trato mal as pessoas que fazem coisas para mim." Zack disse: "Obrigado, Elder Zack." Paulo não estava muito animado, mas os rostos dos outros super-soldados estavam cheios de surpresas. 100 milhões de dólares por pessoa. A generosidade do Elder Zack é como dizem. Como ele disse, enquanto eles fizerem coisas por ele, Zack nunca irá maltratá-los. Zack não é uma pessoa mesquinha. Então não olhe para ele alugando esses super-soldados e deixando-os ganhar dinheiro para ele. Mas depois que cada transação for concluída, todos os super-soldados que participam da missão podem obter um bônus extraordinariamente generoso. Além disso, Zack deu a eles uma vila de alto nível. Cada uma estava equipada com vários carros e carros esportivos, e o menor preço era mais de 1 milhão. Zack geralmente paga pela comida, bebida e entretenimento. Então eles não precisam pagar um centavo sequer. Os super-soldados dizem que são soldados, mas já possuem bilhões de propriedades e se tornaram verdadeiros bilionários. Sempre que esses super-soldados descansavam e voltavam para visitar seus antigos companheiros de armas, inúmeras pessoas ficavam com inveja e suspiravam de admiração ao ouvir a recompensa escandalosa da tarefa. As mulheres soldados estão ainda mais lotadas. Desde que ouçam que algum super-soldado é solteiro, elas pularão como um lobo vendo uma ovelha, ansiosas para se tornarem parceiras do super-soldado. É também por isso que os super-soldados de Zack estão se tornando cada vez mais obedientes agora, e ninguém é rebelde por causa de sua força. A recompensa de Zack é muito melhor do que o que eles ganham por se rebelarem. Tanto que toda vez que ouvem falar de uma missão, quase todos os super-soldados correm para cumprir a cota da missão. Senhor, o Senhor é tão generoso. Jarvis riu. Ei, do que você está falando? Depois que esse lote de Warp Drives for vendido, eu poderei ser mais generoso. Zack olhou para os motores de dobra que estavam sendo produzidos em massa e sorriu. É hora de começar a ganhar muito dinheiro. Capítulo 172. Faça uma fortuna. Após 3 dias de investigação, os oficiais seniores do país já encontraram a cabana onde sequestraram Fisher com base em várias pistas. Quando entraram na cabana fedorenta, o corpo de Fisher estava em decomposição, e moscas e insetos rastejavam por todo o seu corpo. Isso é ruim. Os rostos de todos os funcionários seniores ficaram extremamente ruins. Seu principal dignitário, o chefe do país, foi sequestrado e morto em uma pequena casa na natureza. Se esse assunto se espalhar, não será tão simples quanto causar pânico e angústia no país G. O país inteiro passará por mudanças devastadoras. O status de Fisher no país G é muito alto, e seus comparsas partidários estão espalhados por todo lugar. É por isso que ele consegue tantos profissionais em vários campos. Como ele pode ser tão calmo sem nenhum status e poder? Sua morte inevitavelmente envolverá todos os tipos de interesses e relacionamentos, e aqueles relacionados a ele inevitavelmente sofrerão enormes danos. Quando Fisher morrer, todo o país G provavelmente entrará em grande turbulência em breve. Como iniciador, Zack, é claro, não sabe quanta influência e problema sua simples ação de vingança trará ao desenvolvimento econômico e à estrutura partidária do país G nos próximos anos. Vários dias se passaram tranquilamente, e o motor de dobra finalmente chegou ao momento de sua venda pública ao mundo. No dia da venda de abertura, embora muitas pessoas não pudessem pagar, elas ainda estavam muito nervosas e esperando pacientemente pela venda à meia-noite e atualizaram a contagem regressiva no site oficial. Elas queriam olhar para os 500 milhões de dólares de cada unidade VARP e que tipo de resultados seriam alcançados no primeiro dia de vendas. Barulho, barulho, barulho. Quando o sino tocou à meia-noite, inúmeras pessoas atualizaram o site oficial da Zetec simultaneamente, resultando em alguns atrasos na página e uma atualização extremamente lenta. Quase 5 minutos depois, alguém finalmente carregou com sucesso a página inicial do site oficial da Zetec. Unidade de dobra, quantidade vendida, 313. Oh!
Mande. Uau, tem tanta gente rica nesse mundo. 500 milhões de dólares cada 313 peças não é mais de 150 bilhões de dólares. Se isso for convertido em Phoenix Coins, vai quebrar diretamente 1 trilhão. Zack atingirá o limiar de ser o homem mais rico do mundo. É muito exagerado. Em menos de 5 minutos, mais de 300 foram vendidos, e todos os pedidos foram feitos por outros países, certo? Assim que esse número foi divulgado, inúmeros espectadores ficaram surpresos. O Warp Drive não é barato como o Baymax. Você pode comprá-lo por 888.888. Mesmo se você for um civil, você pode comprar um com uma mordida de dentes. No entanto, um Warp Drive custa 500 milhões de dólares cada. Se você quiser usá-lo, ele deve ter 2 pontos de partida. Isso significa que você deve comprar 2 Warp Drives, o que lhe custará 1 bilhão de dólares. Deixando de lado as pessoas comuns, muitas pessoas nunca viram tanto dinheiro em suas vidas. Agora 313 são vendidos de uma vez, e o número continua aumentando. Mas mesmo que o preço não mostre nenhum sinal de estar próximo das pessoas, ele ainda não afeta a popularidade da tecnologia super preta de uma unidade de dobra que marcou época. Não há dúvidas de que a Zetec está prestes a fazer história novamente. E olhando para esse momento, não é impossível superar o recorde histórico de 900 bilhões de moedas Fênix do Baymax. Olha, tem uma fileira de números abaixo. Quantos chips de energia foram vendidos? O número de chips de energia pequenos vendidos, 35.176. O número de chips de energia grandes vendidos, 5.930. De jeito nenhum. Isso é mais 10 bilhões de dólares em receita. A tecnologia é realmente lucrativa. A Zetec faz dinheiro como se estivesse jogando. No entanto, é muito mais poderosa do que finanças, imóveis e petróleo. Inúmeros espectadores ficaram mais uma vez profundamente impressionados com essa velocidade assustadora de ganhar dinheiro. Eles trabalham duro o dia todo e ganham dezenas de centenas, dezenas de milhares e apenas centenas de milhares ou milhões de dólares. Somente aqueles que estão na tabela de classificação dos ricos ganham apenas dezenas de milhões ou mesmo centenas de milhões de dólares todos os dias. Mas quando se trata de Zack, nem mesmo dezenas de milhões de dólares estão na mesa. Seu poder de ganhar dinheiro é simplesmente ultrajante. Agora as pessoas podem finalmente perceber que não é o petróleo, as finanças ou o mercado imobiliário que realmente dá dinheiro, mas a indústria de tecnologia. Contanto que você consiga criar um produto que seja o suficiente para surpreender, chocar e subverter o mundo, a palavra fortuna será tão comum para você quanto comer e beber. Uau! Jovem mestre, são mais de 300 vendas. Gael olhou para os números na tela e ficou agradavelmente surpreso. Parece que subestimei o poder de compra dessas pessoas. Em apenas 5 minutos, foram mais de 300 vendas. Zack também ficou sem palavras com o resultado que chocou inúmeras pessoas. De acordo com suas expectativas, vender 300 unidades no dia do lançamento seria excelente. Mas a realidade é sempre tão inesperada, e levou apenas 3 minutos para atingir suas expectativas para o dia todo. E com o passar do tempo, esse número de vendas continua aumentando aos poucos. Se essa tendência continuar, o volume de vendas do motor de dobra ultrapassará facilmente 1.000 em apenas um dia. Qual é o conceito de vender 1.000 unidades de dobra por dia? Isso é 500 bilhões de dólares convertidos para a moeda Fênix. São 33 trilhões de moedas Fênix. É a soma da receita financeira de 3 anos de todo o reino Fênix. O que é um país rico? Este é um país rico. E isso nem inclui o dinheiro para os chips de energia. Depois que você adiciona, quão assustadora será a mudança nos números? Só de pensar nisso já é de tirar o fôlego. Jarvis, deixe o traje de aço ir agora e comece a embarcar. Além disso, dê-me um bom lembrete para aqueles distribuidores de materiais. Eles não têm problemas em aumentar os preços, mas devo me apressar em relação à eficiência de tempo. Como está o progresso dos últimos 20 Warp Drives em produção? Deve estar quase pronto, certo? Zack perguntou. Senhor, espere mais meia hora, e o número de propulsores de dobra será suficiente para completar 1.000 ordens. Os olhos de Zack brilharam com a resposta de Jarvis. Muito bom. Espero que em meia hora o sistema me faça uma surpresa. Capítulo 173. Zack é o cara. Suponha que fosse no passado com a eficiência ultra alta dos microbots. Então, ele teria completado rapidamente o número de 1.000 produtos. Mas desta vez, o Warp Drive difere significativamente do anterior. Ele não só requer materiais extraordinariamente complicados e desafiadores para encontrar, mas também tem que passar por processamento e fundição precisos, adicionando os ingredientes do aço do céu estrelado. Então, as peças perfeitas do Warp Drive podem ser obtidas após um complexo processo de forjamento. Essas são as garantias da taxa de qualidade, e cada passo não pode estar errado. Uma vez que haja qualquer desvio, o Warp Drive não poderá ser ativado com sucesso. Mesmo que ele possa transmitir objetos, muitos problemas aparecerão ao usá-lo. A técnica perfeita na mente de Zack permitiu que ele eliminasse a existência desses problemas completamente. Mas, correspondentemente, ele naturalmente teve que pagar um pouco e ser paciente. Portanto, até agora, mesmo que Jarvis esteja produzindo 24 horas por dia, ainda está um pouco aquém das 1.000 unidades de dobra. Quanto à condição de usar o propulsor de dobra para se teletransportar 10.000 vezes na missão do sistema,
Zack usou diretamente os dois propulsores de dobra para passar um pelo outro para frente e para trás, e depois de consumir 1000 pequenos chips de energia, ele alcançou um sucesso completo. Desde que o último lote de propulsores de dobra seja concluído e o número chegue a 1000, Zack realizará essa tarefa do sistema. Se um dia normal durasse meia hora, Zack seria como um flash de fumaça e num piscar de olhos, passaria sem que você percebesse. Mas hoje, meia hora é um tempo extraordinariamente longo. O sistema revelará qual nova tecnologia Zack adquirirá após concluir sua tarefa. Depois de criar coisas tão incríveis como Iron Man, Super Soldiers, Microbots, Baymax e Warp Drive, as expectativas de Zack por novas tecnologias aumentaram. Mas infelizmente a tecnologia padrão não pode mais satisfazer seu apetite. Se ele quiser fazer isso, ele terá que obter alguma tecnologia de ponta, que seja avançada o suficiente para deixá-lo chocado. O tempo passou pouco a pouco. Zack queria jogar um jogo durante esse período e desviar sua atenção. Antes de fazer a transição, ele foi um viciado em internet por algum tempo. Ele estava profundamente envolvido em jogos online e não conseguia se livrar. Mais tarde, sua conta foi roubada, e ele parou com o vício em internet em um acesso de raiva. Não havia absolutamente nenhum senso de autoindulgência naqueles dias. Os jogos online neste mundo paralelo são os mesmos de sua vida anterior. Deve haver LoL, WoW, Overwatch, DNF, Fantasy Festival Journey, Swordnet 3 e outros jogos da moda. O popular PUBG Mobile também é o jogo mais popular dos últimos anos. No entanto, quando Zack estava prestes a jogar, ele de repente descobriu que todos esses jogos tinham sumido. É correto dizer que todos esses jogos cancelaram os direitos da empresa sobre o servidor Phoenix Kingdom. As sanções econômicas não acabaram? Por que os direitos da empresa sobre esses jogos não foram restaurados? Zack ficou muito confuso. Desde o lançamento do seu novo produto, todas as sanções econômicas contra o Reino Fênix foram removidas. É lógico que os direitos da empresa sobre esses jogos também devem ser retomados rapidamente. No entanto, já se passaram quase 10 dias desde o lançamento do novo produto, mas a empresa não foi restaurada. Então, alguém está fazendo algo aqui. Os filmes, animes e séries de TV acabaram? Zack então descobriu que todos os filmes, animações e dramas de TV estrangeiros foram retirados das prateleiras durante as sanções econômicas e nunca mais foram recuperados. Mesmo que haja, é o que os internautas do Fênix secretamente pegaram de sites estrangeiros e armazenaram no disco online, que é muito oculto. Então não é fácil encontrar um filme clássico estrangeiro anterior casualmente. Além disso, Zack também gosta de One Piece, Attack on Titan, One Punch Man e outros mangás do Country J, todos os quais foram apagados por causa das sanções econômicas anteriores. Jarvis, o que está acontecendo? Zack perguntou franzindo a testa. Senhor, muitas empresas estrangeiras emitirão uma declaração unificada. Portanto, sem permissão, a Phoenix Kingdoms Network não permite nenhuma reimpressão de seus filmes, livros, quadrinhos, jogos, software e outros conteúdos protegidos por direitos autorais. Na semana passada, 147 aplicativos receberam advertências sérias de empresas estrangeiras, e alguns até emitiram cartas de ação judicial. A autorização de jogos online também não consegue entrar no reino sem problemas devido a alguma intervenção política invisível de países estrangeiros. E também, Jarvis disse um item de cada vez. Zack agora sabia que as potências mundiais guardavam rancor contra ele e o Reino Fênix. Embora as sanções econômicas tenham sido revogadas, eles queriam impor alguns obstáculos e restrições culturais a eles. Se fosse no passado, essas ações das potências mundiais não só não teriam bons resultados, mas apenas fariam as pessoas dizerem que são estúpidas. No entanto, como a produção cultural do Reino Fênix é restrita, eles sofrerão certas perdas. Mas agora que se recuperou das sanções econômicas, precisa urgentemente dessas coisas culturais e espirituais para desviar a atenção do público e aliviar a pressão pública. Neste momento, se o alimento espiritual do povo for cortado, o governo do reino naturalmente enfrentará alguma pressão. Essas potências mundiais estão apenas fazendo atos repugnantes e vingativos. Ah, então o K-drama que eu estava esperando nunca mais será visto? Gael disse ansiosamente. Após anos de exposição, filmes e dramas televisivos estrangeiros, histórias em quadrinhos, livros, jogos e outras coisas culturais se infiltraram há muito tempo na vida do povo do reino e se tornaram uma parte indispensável. Se você é fã de anime e gosta de One Piece, Naruto e Dragon Ball, mas de repente não consegue encontrá-los, não importa se a animação ou o mangá sumiram. Você consegue evitar ficar com raiva? Se você é fã de A-dramas, U-dramas ou K-dramas, de repente todos os recursos na internet evaporaram e os enredos subsequentes não podem mais ser assistidos. Você não ficará irritado? Se você é um fã de cinema que gosta de assistir filmes de efeitos especiais, não poderá vê-los no futuro. Será desconfortável? Embora isso não cause danos substanciais ao Reino Fênix, é o suficiente para deixá-lo deprimido. Essa é a política repugnante dessas potências mundiais. E pela boca de Jarvis, Zack soube que o país ainda está na liderança. Zack deve ter irritado Moore tanto da última vez que ele não tinha onde desabafar suas queixas. Então ele teve que escolher uma maneira rude de se vingar e provar seu status como um país poderoso. Droga! Esses bastardos não sabem tocar direito, então eles fazem esse truque. Zack disse infeliz. Neste momento, Jim, parabéns! Concluiu a 5ª missão tecnológica.
A voz repentina do sistema imediatamente atraiu a atenção de Zack. Ele não tinha tempo para prestar atenção em outras coisas e estava esperando totalmente pela chegada de uma nova tecnologia. Você tem a chance de desbloquear uma nova tecnologia cinematográfica. Desbloqueando uma tecnologia aleatória para você, aguarde. Depois de alguns segundos. Parabéns, você obteve a tecnologia de The Matrix, Matrix World. Capítulo 174. Um Deus? Mundo Matrix. Quando Zack ouviu o som do sistema, ele não se lembrou imediatamente dessa tecnologia. E só pelo nome não dá para saber a que tipo de tecnologia essa tecnologia pertence. Transferindo tecnologia do Matrix World. Com o som do prompt do sistema, a mente de Zack explodiu com uma quantidade enorme de informações. Por meio dessas informações, Zack finalmente entendeu. O chamado Mundo Matrix é o programa Matrix usado para monitorar todos os seres humanos em The Matrix. Ele pode criar um mundo real que é perfeito e verdadeiro, que você não consegue detectar o menor falso mundo real. Ele é perfeito, sejam os sentidos, o ambiente ou tudo. É justamente por causa desse design ousado que Matrix se tornou um filme lendário do ano, atraindo inúmeros tópicos de discussão, e ainda é discutido hoje. Inúmeros dados sobre a tecnologia do mundo Matrix foram despejados na cabeça de Zack. Desta vez, a transmissão é mais significativa do que o Warp Drive. Não olhe para o mundo Matrix apenas como um programa virtual, porque ele pode conectar a consciência das pessoas. A existência da consciência das pessoas nele é o suficiente para fazer essa tecnologia ser comparada ao Warp Drive. Depois de um tempo, a transmissão acabou. Zack sentiu a cabeça relaxar, ele não abriu os olhos com pressa e rapidamente folheou as informações e dados em sua mente. Acontece que desde que esses programas sejam combinados, a transferência da consciência humana pode ser realizada. A existência da consciência humana é tão misteriosa. No entanto, com uma quantidade tão grande de dados, não é de se admirar que o desenvolvimento do cérebro humano tenha se prolongado tanto. Na verdade, é possível imergir a consciência humana a esse nível. As aplicações que isso pode trazer são muito amplas. Zack murmurou para si mesmo, lentamente percebendo o choque que a tecnologia do mundo Matrix lhe trouxe. Logo Zack abriu os olhos lentamente, seus olhos brilharam intensamente e uma expressão de surpresa apareceu em seu rosto. Mestre, você está bem? Gael olhou para Zack preocupado. Gael, a tecnologia que aprendi dessa vez é muito mais poderosa que o motor de dobra. Zack não conseguiu evitar suspirar. Depois de conhecer a tecnologia de todo o mundo da Matrix, esse é o primeiro sentimento mais real de Zack. Se for dito que o Warp Drive é difícil esmagar o objeto para o nível quântico, transmiti-lo para outro lugar através da ponte espacial e então reorganizá-lo. Então um dos princípios do mundo da Matriz é semelhante a ele. E esta é apenas a pequena tecnologia mais discreta do mundo da Matrix. Você deve saber que o mundo da Matriz é muito mais complicado que o motor de dobra, e a transmissão não é matéria, mas a consciência humana etérea. Ele também pode construir uma vasta rede baseada na consciência virtual do corpo humano que pode conectar todos os seres humanos. O suficiente para acomodar a consciência de bilhões de seres vivos e então construir um mundo natural que é precisamente o mesmo que a realidade nesta vasta rede. Imagine só, uma vez que o mundo da matriz é aplicado, que mudanças ele pode trazer? Ele pode ser usado para simular todos os cenários possíveis no mundo real para que você possa praticar a direção na realidade. Construir prédios ideais e fazer alguma pesquisa. Tudo que pode ser feito na realidade pode ser feito aqui. Se for entregue ao exército, o exército pode usá-lo para construir qualquer cena de treinamento e deixar os soldados conduzirem treinamento virtual full div. Não importa a explosão, bala ou sangue, é preciso. Algumas pessoas que não estão satisfeitas com a realidade, ou que não conseguem o que querem na realidade, podem construir uma aqui, por exemplo. Mulheres ou se tornar um rei cercado por milhares de pessoas. Pode até se tornar uma segunda possibilidade. Quando se deparam com algo, muitas pessoas sempre têm que fazer uma escolha, e depois de fazer uma escolha, inevitavelmente olham para trás e pensam: se eu escolhesse outra coisa, como seria agora? O mundo da matriz pode lhe dar a resposta. Simule qualquer segunda possibilidade. Assuma as coisas em sua fantasia, seja um risco biológico, um terremoto, tsunami ou o fim do mundo, não há nada que não possa simular. Pode-se dizer que ter um mundo Matrix é equivalente a ter um mundo real que pode ser manipulado à vontade. Neste mundo, você é o Deus que domina tudo. Mas esse tipo de privilégio que só pode ser exercido pelo administrador, deve ser possuído somente por mim. Os olhos de Zack brilharam. Ele não deixará que todos experimentem o mundo da Matrix de forma tola, e não contará facilmente ao mundo sobre o mundo da Matrix. Seja um microbot, um Baymax, um homem de ferro, um super soldado ou um motor de dobra. Essas coisas pertencem ao nível material e estão dentro do escopo de fácil controle. Se algo der errado, Zack ainda pode contar com sua força poderosa para resolver. Mas o mundo Matrix envolve o nível de consciência espiritual. Então, quando algo dá errado, não pode ser facilmente corrigido. É mais poderoso que o motor de dobra? Jovem mestre, você vai desenvolver uma nova tecnologia novamente? Assim que Gael ouviu que Zack desenvolveria uma nova tecnologia, estrelas de repente apareceram em seus olhos. Tudo criado pelas mãos de Zack está além da cognição e é chocante. Qualquer impossibilidade se tornará possível em suas mãos. A imagem de Zack na mente de Gael é a de um Deus onipotente.
Então, quando ela ouviu que havia uma nova tecnologia para nascer, seu rosto ficou cheio de curiosidade. Sim, com essa tecnologia, não precisaremos mais assistir filmes e ler histórias em quadrinhos. Zack esfregou a cabeça de Gael e sorriu. E você não gosta mais de assistir K-dramas? Então, depois que eu criar essa coisa, vou deixar você experimentar os K-dramas você mesmo. Que tal? Que filme ou história em quadrinhos você precisa assistir no mundo onipotente da Matrix? No mundo Matrix, você pode participar diretamente do filme e dos quadrinhos, tornar-se um membro, aproveitar o grande filme do ângulo mais realista e sentir a sensação alegre do sangue jorrando. Um mero bloqueio cultural? Agora na frente de Zack, virou uma piada triste. Capítulo 175. O problema do mundo Matrix. Sério? Obrigado, mestre. Assim que Gael soube que poderia vivenciar os K-dramas pessoalmente, ela sorriu até seus olhos se tornarem luas crescentes e se jogou nos braços de Zack, sentindo-se tão doce quanto comer mel. Ela tem fantasiado que um dia Zack será capaz de olhar em seus olhos afetuosamente como o protagonista masculino em K-dramas e dizer algumas palavras românticas muito firmes para ela, e então encenar alguns momentos tocantes e felizes em K-dramas com ele. Sempre há algumas fantasias sobre romance que são perfeitamente normais. Mestre, o que você quer vivenciar? Gael perguntou. Claro, quero experimentar um mundo real de filmes, animações e jogos. Mas ainda tenho um objetivo final. Os olhos de Zack brilharam. Esses estrangeiros não costumam dizer que o reino não consegue criar excelentes jogos e só fará jogos ruins para ganhar dinheiro? Bem, então eu farei isso. Dê a eles uma boa lição e mostre o que é um jogo online de verdade. A propósito, deixem que eles transformem em cinzas todos aqueles jogos que cancelaram os direitos da empresa. De fato, depois de obter a tecnologia do Matrix World, o primeiro pensamento de Zack foi fazer jogos online. O conceito do mundo Matrix é equivalente ao Full Div VR Game mencionado nos romances de jogos online de sua vida anterior. Se uma pessoa usar um capacete ou entrar no pod do jogo, ela poderá entrar imediatamente em outro mundo quase real e então começar a matar monstros e melhorar equipamentos. Não acho que essa afirmação seja relativamente antiga, mas se essa tecnologia se tornasse realidade, seria simplesmente um sonho. Mas agora que Zack tem essa possibilidade, ele precisa aproveitar a oportunidade para desenvolver um jogo online verdadeiramente notável que realmente redefina o termo jogo. Quando o jogo Full Div for lançado, PUBG, Overwatch, Minecraft, etc. devem ficar de lado. Mas se eu quiser criá-lo, não será um esforço pequeno. Zack, que entendeu a tecnologia de todo o mundo da Matrix, naturalmente entende o quão difícil é apresentar tecnologias como o mundo da Matrix na realidade. Pode-se dizer que sua dificuldade de construção é ainda mais exagerada que a do Warp Drive. O mundo Matrix envolve coisas no nível espiritual da consciência humana. Portanto, é necessário retirar a consciência humana do cérebro e transmiti-la para um mundo virtual. Esse processo parece simples, mas há muitas dificuldades a serem alcançadas. Por exemplo, para separar a consciência humana do cérebro, primeiro é preciso ter uma análise anatômica suficiente do cérebro humano. Mas como todos sabem, os neurônios no cérebro são como as vastas estrelas do universo. Os seres humanos sabem muito pouco sobre o cérebro até agora. Só isso, está fadado que a tecnologia moderna nunca será capaz de criar um mundo Matrix. Claro, outras pessoas não sabem, mas Zack sabe. O que ele tem que fazer agora é criar um instrumento que possa analisar automaticamente o cérebro humano, extrair a consciência humana do cérebro e então transmiti-la para um mundo virtual que ele construiu. Ele pode usar capacetes de jogo, cápsulas de jogo biológicas e coisas do tipo. Zack teve que investir muito tempo e energia em pesquisa e desenvolvimento somente para isso. Depois, há o programa do próprio mundo da matriz. O programa do mundo Matrix em si é uma dificuldade considerável. Zack deve tentar todos os tipos de tecnologia além da realidade antes de criá-lo inteiramente. Esse processo pode durar apenas 1 ou 2 meses ou pode ser tão longo quanto for possível sem saber o ano. Sem mencionar as outras dificuldades, haverá muitas lutas. Jin, a sexta missão foi desbloqueada com sucesso? Requisitos da tarefa. Para criar com sucesso um mundo de matriz completo, é necessário absorver mais de 100 milhões de pessoas. E cada pessoa deve permanecer no mundo de matriz por mais de 300 horas para concluir a tarefa. De repente, o som doce do prompt de tarefa do sistema soou. Bem, aí vem outro problema. Não é um grande problema para o mundo da Matrix acomodar algumas ou uma dúzia de pessoas, mas o sistema quer 100 milhões de pessoas assim que abrir. E se todas essas 100 milhões de pessoas devem ficar no mundo da Matrix por mais de 300 horas, então essa não é uma dificuldade padrão. Sem mencionar mais nada, apenas construindo um mundo de matriz que pode acomodar 100 milhões de pessoas e exagerando a capacidade de servidor necessária. Nos jogos online de hoje, um pouco mais de 1 milhão de pessoas online é suficiente para fazer com que o servidor do jogo online fale diretamente. Na casa de Zack, o número de pessoas online aumentou 100 vezes, e as dificuldades que elas enfrentam são assustadoras quando você pensa nisso. Sem mencionar que se você quiser atrair 100 milhões de pessoas e fazê-las ficar por mais de 300 horas, supondo que cada pessoa fique no mundo da Matrix por 10 horas diárias, leva no mínimo 30 dias.
Para resumir, o desafio de Zack desta vez foi muito mais formidável que o anterior. Após completar a tarefa, você poderá obter um desbloqueio aleatório de uma nova tecnologia e uma recompensa de item de tecnologia de filme. Por favor, conclua a tarefa rapidamente, anfitrião. O que? Ao ouvir o próximo som de aviso do sistema, Zack imediatamente levantou as sobrancelhas, muito surpreso. Uma nova tecnologia, mais um item de tecnologia? Esta é a primeira vez que Zack ouve falar desta recompensa. Antes era uma recompensa por desbloquear uma nova tecnologia, mas de repente havia um item de tecnologia de filme adicional. Parece estranho. Zack sempre esperou ansiosamente pelas coisas apresentadas pelo sistema. Ele acredita que o item de tecnologia cinematográfica apresentado desta vez deve ser altamente precioso. Parece que até o sistema sabe o quão difícil é essa tarefa, me dando um pouco de incentivo. Desta vez é um momento movimentado. Zack se levantou e se espreguiçou. Senhor, é a 49ª chamada da mulher louca. Você quer atender? Nesse momento Jarvis falou de repente. Mulher louca? Quando Gael ouviu esse apelido, ela de repente explodiu em alegria. Do fim da festa de comemoração até o presente, ela me ligou 49 vezes. O que essa mulher louca está fazendo? A mulher louca que Zack disse ser naturalmente Grace, a rainha do reino da Fênix. Se Grace soubesse que tinha um apelido como Mulher Louca de Zack, ela ficaria furiosa na hora. Capítulo 176. Ele aparece. Majestade, você tem algum conselho? Zack escolheu conectar o telefone. Do outro lado, Grace ouviu a voz de Zack ao telefone e de repente deu um suspiro de alívio. Esse cara estranho finalmente atendeu o telefone. Por tantos dias ela tem ligado para Zack constantemente. Sempre que está livre, ela disca o número de Zack, esperando ouvir a ligação de Zack no intervalo do som. O número que você descou não está disponível agora. Quem pensou que Zack não atenderia o telefone não importa quem ligasse? O feedback mostrou que o número que você descou não está disponível no momento. 24 horas por dia, o que deixou Grace extremamente sem palavras. Lembra da princesa Helena, que mencionei para você da última vez? Grace não andava em círculos. Em vez disso, ela ia direto ao ponto assim que surgia, com medo de que Zack não conseguisse entrar em contato novamente. Ela veio ao nosso reino desta vez para visitar, e passou muitos dias na capital e viu a árvore Fênix. Depois disso, ela quer especialmente conhecer você, o grande inventor e grande herói do reino. Como está? Você tem tempo? A princesa Helena quer me ver? Claro, ele conhece a princesa Helena, a mulher mais bonita da Europa, filha de William North, o primeiro-ministro do país. Ele a viu várias vezes enquanto navegava na web por acaso. Ele estava desconfiado de como North poderia dar à luz uma filha tão bonita. Ele também sabia sobre a visita da princesa Helena desta vez, mas de repente Grace veio lhe dizer que queria vê-lo, o que o surpreendeu. Zack, eu sei que você está muito ocupado, mas a visita da princesa Helena ao nosso reino significa a amizade entre os dois países. Como segundo ancião, você deveria estar lá. Grace virou um lápis para marcar documentos em sua mão e disse casualmente. Mas se for inconveniente para você, então esqueça. Do ponto de vista pessoal, Grace não queria que Zack visse a princesa Helena. Mas esse também é o desejo da princesa Helena e claro, Grace tem que transmiti-lo. Conveniente. Claro que é conveniente. Zack concordou imediatamente e a princesa Helena é uma mulher linda. Ouvi dizer que é difícil para a segunda geração de príncipes europeus convidá-la para uma refeição. Agora ela toma a iniciativa de me ver. Devo dar a ela algum respeito. Além disso, sou o segundo ancião do reino e o represento. Zack nunca resistiu a conhecer beldades. Ele é um nobre de alto escalão no reino da Fênix, e ter mais esposas e concubinas é normal. Além do mais, uma mulher linda como a princesa Helena tomou a iniciativa. Então como Zack poderia mandá-la embora? Grace se sentiu infeliz quando ouviu o simples acordo de Zack. Mas ela não disse muito. Amanhã às 9 horas da manhã, a princesa Helena e eu estaremos esperando por você no jardim do céu do palácio. Então lembre-se de chegar lá na hora. Grace disse com um rosto inexpressivo. Vossa Majestade, vou me encontrar com a princesa Helena, só nós dois. É inconveniente? Zack revirou os olhos e disse casualmente. Como posso dizer que você e eu também somos ex-marido e ex-esposa, sempre aparecendo na mesma moldura? O que afetará a reputação de Vossa Majestade. E o reino agora está enfrentando muita pressão de outros países. Como rei, você deve ter muitos assuntos importantes para lidar. Então pode deixar a princesa Helena comigo à vontade. Prometo deixá-la muito satisfeita com nosso reino. Ao ouvir isso, Grace não conseguiu evitar morder os lábios. De fato, Zack não é apenas o segundo ancião do reino, o salvador, o herói, mas também uma identidade essencial para ela, seu ex-marido divorciado. Se a orgulhosa Grace de antes a substituísse, ela definitivamente não teria tido nenhuma interação com Zack novamente. Mas agora, o status de Zack na mente dela é muito diferente de antes. Você não precisa se preocupar com isso. Só lembre-se de chegar no horário amanhã. Grace não deu mais explicações e desligou o telefone assim que terminou de falar. Grace ficou em silêncio no escritório do rei por um longo tempo sem dizer uma palavra. Ela se levantou lentamente, caminhou até a janela do chão ao teto e olhou para a magnífica árvore fênix que estava excepcionalmente brilhante na noite, com os olhos marejados.
Ela sabia que seu coração havia se apaixonado sem saber, por causa da personalidade de seu rei, de sua identidade como ex-esposa e de vários fatores que não puderam ser determinados. Grace nunca conseguiu dizer o que sentia por ele. Ah! Grace soltou um suspiro. Suspiros ecoaram no enorme escritório, cheios de tristeza e desamparo. No dia seguinte, a partir das 8h30 da manhã, a princesa Helena e Grace já estavam tomando café da manhã no terraço do jardim suspenso enquanto esperavam a chegada de Zack. Majestade, meu vestido está bom hoje? Helena balançou a saia e perguntou nervosamente. Hoje é o dia em que ela oficialmente conhece Zack pela primeira vez. Helena se levantou às 4 da manhã, se vestiu de várias maneiras na frente do espelho e trocou de roupa uma após a outra. Demorou muito tempo para que ela finalmente se sentisse satisfeita. Mas mesmo assim, ela ainda se sentia desconfortável. A última vez que ela teve esse tipo de nervosismo foi na primeira vez que falou publicamente em nome da família real do país U. Helena, não fique nervosa, fique confiante. Você já é linda. Em contraste, Grace era muito mais relaxada e casual. Você tem que lembrar que quem você conhece hoje não é o segundo ancião do reino da Fênix, nem o grande herói do Salvador, mas sim um sujeito cheio de deficiências e chato, sem nenhuma característica marcante além de um cérebro inteligente. Grace caluniou Zack. Vossa Majestade, não me lembro de quando o ofendi. É muito injusto me julgar assim. Nesse momento, um som de assobio veio de cima. Assim que os dois olharam para cima, eles viram um corpo de aço vermelho e dourado caindo do céu junto com a voz de Zack. Quando ele estava prestes a atingir o chão, chamas brancas saíram das palmas e solas dos seus pés, pousando firmemente no chão. As partes do traje de batalha de aço saíram, vestidas com um terno perfeitamente ajustado, com sapatos de couro brilhantes nos pés, o cabelo penteado para trás meticulosamente e Zack, com um belo sorriso no canto da boca, deu um passo à frente. A luz quente do sol brilhava, destacando o perfil de Zack como um deus masculino, fazendo os olhos da princesa Helena e de Grace brilharem. Capítulo 177. Um excelente sujeito de teste. Prazer em conhecê-la, princesa Helena. Com um sorriso, Zack deu um passo à frente e fez uma saudação muito gentil. Você olá. Vossa Excelência, segundo ancião. A princesa Helena sorriu brilhantemente, seus olhos cheios de surpresa e satisfação. Mesmo que Helena tenha seguido Zack por tanto tempo, ela até disse que o homem que ela estava procurando em sua vida é ele, mas ela não tem a mínima ideia em seu coração. A compreensão de Helena sobre Zack veio de várias transmissões ao vivo, vídeos e fotos na internet. Hoje em dia, Grace acidentalmente contou a ela muito sobre as más ações anteriores de Zack, embora ela não estivesse tão convencida. Isso ainda impactou a imagem dele em sua mente. Mas até o momento em que ela viu a pessoa real, todas as dúvidas, todas as expectativas e todos os problemas no coração de Helena se dissiparam completamente. Vossa Excelência, segundo ancião, é muito longo. Se quiser, pode me chamar pelo meu primeiro nome, Zack Hill. Ok, então você não precisa me chamar de princesa. Apenas me chame de Helena. Helena também disse com um sorriso. As duas pessoas que rapidamente se conheceram sentaram-se frente a frente na mesa de descanso, ao lado de uma lâmpada superpotente Grace. Nesse momento, Grace recuperou o brilho de seus olhos, tomou um gole de café com leite e recuperou a compostura. No momento em que Zack apareceu, ele não apenas brilhou aos olhos de Helena, mas também colocou Grace em transe. Naquele momento, Grace sentiu que havia luz atrás de Zack, e a pessoa inteira estava cheia de luz e uma sensação de santidade. E esse sentimento era exatamente o que ela mais ansiava. Zack, parabéns! Ouvi dizer que suas vendas de propulsão de dobra ultrapassaram 300 bilhões de dólares em 8 horas, quebrando o recorde de vendas estabelecido pela Baymax. Grace recuperou sua aura de rei. Ela sorriu e disse casualmente parabéns. Isso é só uma coisa básica. Não é nada. Zack riu. Dessa vez, ele não foi modesto. Em vez disso, ele apenas fingiu ser um cara bonito acompanhando o tópico. 300 bilhões de dólares em vendas em 8 horas? Zack, você é incrível. Um olhar de surpresa apareceu nos lindos olhos de Helena. Ela trabalha no governo do país U, então ela naturalmente sabe que o valor exagerado de 300 bilhões de dólares em vendas em 8 horas é um número. Vale ressaltar que no ano passado, a receita financeira anual do país U foi de 590,8 bilhões de libras, o que equivale a 5.698,798 bilhões de ESO quando convertido em moedas Fênix. E a conversão de 300 bilhões de dólares em moedas Fênix é 1.989,6 bilhões de ESO. As vendas da Zetec em apenas 8 horas podem quase igualar quase metade da receita financeira do Country U. Helena, que admirava Zack enormemente, olhou para ele com mais satisfação. Imediatamente depois, Zack conversou com Helena. Grace ocasionalmente inseria uma frase em um momento crítico ao lado dele para reforçar sua presença. Zack disse várias vezes em suas palavras que Grace poderia sair dali e trabalhar em seus negócios, mas ela fez ouvidos moucos e continuou a ser uma lâmpada com prazer, dizendo uma palavra de vez em quando. Às vezes, Grace até assumia o assunto e conversava com Helena. Zack ficou sem palavras. Este não é um encontro dele com Helena? Por que se tornou um encontro de 3 pessoas? Zack, qual área envolverá o próximo produto tecnológico que você planeja criar? Helena perguntou. Grace também olhou para Zack.
Zack esticou o dedo, apontou para a cabeça e sorriu confiante. O próximo campo tecnológico que quero desenvolver é o cérebro humano. O cérebro humano? Os olhos de Helena se iluminaram com um pensamento. Até onde eu sei, o cérebro humano é o órgão mais complexo do corpo humano. E mesmo os melhores cientistas não conseguem explicar muitos fenômenos no cérebro. E o que você criou antes é uma tecnologia única. Mas como isso pode de repente saltar para o cérebro? Helena trabalha no governo de seu país. Então, quando algo acontece, ela subconscientemente quer entender a causa raiz. Na verdade, sobre a tecnologia do cérebro, eu tenho pesquisado por um longo tempo. É que um pequeno avanço foi feito recentemente, então eu tenho um plano. Zack disse com um sorriso. Nesse momento, Zack pareceu ouvir algo, levantou-se, caminhou até a borda do jardim celeste e desviou o olhar. Grace e Helena não sabiam por que Zack agiu daquele jeito de repente, e o seguiram e olharam para o lugar que Zack estava olhando. É a movimentada rua comercial mais próxima do Phoenix Palace, a menos de 10 quilômetros de distância dele. Há uma tela gigante no prédio do shopping, que é bem grande. Essa tela é geralmente usada para transmitir notícias quentes atuais ou exibir vários anúncios em vídeo. Neste momento, uma nova reportagem quente está sendo transmitida sobre isso. Na foto estava na porta do tribunal. Inúmeros repórteres seguravam o microfone. Quando viram um homem magro vestido num terno aristocrático, eles se aglomeraram. Da entrevista do repórter, Zack capturou diversas palavras-chave. Estuprar e matar uma jovem. Interpretação de testemunhas. Absolvido. Com essas palavras-chave, você pode adivinhar que tipo de loucura esse cara fez. Eu disse tudo. Eu sou inocente. Eu não fiz nada. A morte daquela garota não tem nada a ver comigo. Senhorita Lucy, você não disse que me jogaria na cadeia? Que tal agora? Eu não fui absolvido no tribunal? Não pense que seu pai pode agir de forma imprudente como um burocrata. Você acha que o reino é o mais incrível? Ouse me incriminar. Senhorita Garcia, espere por mim. Ha 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 ha. O homem magro virou-se, apontou para trás e saiu do tribunal. Lucy, usando um uniforme de polícia e com o rosto frio, era como um demônio na vasta imagem. Há alguns dias, houve um caso de estupro e assassinato de uma menina de 13 anos. A polícia analisou vários sinais e evidências na cena, procurou testemunhas e finalmente o pegou, o filho do ministro das Finanças, Abra Lucente. Grace disse suavemente. Esse cara realmente fez isso? Helena franziu a testa. Embora haja inúmeros pontos no caso que apontam para Abra, a evidência-chave não pode apontar que ele é o verdadeiro assassino. Tudo parece estar como eu esperava, e ele obteve uma absolvição no tribunal. Disse Grace. Esse tipo de pessoa, à primeira vista, não é uma boa pessoa. Zack pareceu lembrar de algo. A propósito, Helena, você não disse que queria saber qual é minha mais nova tecnologia? Eu fiz uma amostra perfeita. Esta Abra Lucente é uma excelente cobaia. Capítulo 178. A justiça desce do céu. Excelente sujeito de teste? Claro, Grace e Helena não sabiam que remédio Zack estava tomando. Zack, não brinque. Grace estava preocupada que, devido ao caráter relativamente violento de Zack, ele faria algo muito extremo com ele, porque ele olhou para Abra e disse rapidamente. Grace ainda se lembrava de todas as coisas que Zack havia feito antes. Deixe-o ser um porta-voz e, como resultado, a Al-Qaeda foi exterminada. Deixe-o ir a um exercício militar e o resultado será mais de 100 dinossauros humanoides aterrorizantes. Deixe-o fazer uma bomba de hidrogênio para resolver a crise do reino. Como resultado, Zack não só criou uma arma nuclear, mas também criou um motor de dobra, que transformou as cabeças de mais de uma dúzia de potências mundiais em cabeças de porco. Contanto que Zack seja enviado, deve ser um evento devastador. Majestade, não se preocupe. Eu nunca brinco. Zack sorriu. Vossa Majestade, Helena, nos vemos no tribunal. Depois de falar, Zack estendeu a mão em busca de apoio e sua figura pulou da borda do jardim. Helena soltou uma exclamação. Ela correu rapidamente e antes que pudesse olhar para baixo, uma figura de aço já havia subido no ar, desenhando uma graciosa parábola e voando para longe. Vamos lá. Preparem o carro. Grace disse apressadamente. Esse Zack, o que ele quer fazer? Ao mesmo tempo, assim que o relatório foi transmitido, atraiu imediatamente a atenção. Loucura de inúmeras pessoas na internet como um inimigo natural. Meu Deus! Os juízes do STF comeram merda? Como essa escória pode ser absolvida? Um nobre pode ser absolvido de estuprar e matar uma jovem? Onde está a justiça da lei do reino? Ele já foi condenado, e as evidências são conclusivas. Então por que a testemunha revogou a confissão de repente e as evidências importantes estavam faltando? As forças de segurança estão comendo merda? Abra Lucente e sua família devem morrer. As coisas más que ele fez são muito mais do que isso. Ele foi preso e condenado dessa vez, mas ainda pode ser absolvido. As leis do reino podem ser confiáveis no futuro? É tão odioso. Não é uma pena que um canalha desses morra. Como eles podem deixá-lo ir? Pedaços de merda. Esse tipo de bastardo que age em garotas jovens tem inúmeras balas X fortes e as mata deliberadamente. Ele acha que ninguém ousa provocá-lo porque seu pai é o ministro das Finanças? Esse tipo de escória não merece viver neste mundo. O reino não fará nada, certo? Eu mesmo matarei. O povo do reino está indignado e mal pode esperar para matar Abra rapidamente. Isso não aconteceu de repente.
Assim que as sanções econômicas do reino ainda não tinham acabado, o caso de Abra Lucente já havia atraído a atenção do povo. Por ser na conjuntura do desastre nacional para desviar a atenção do povo, esse assunto também foi noticiado pelas principais emissoras de TV. Além disso, foi uma notícia avassaladora na internet. Abra Lucente, filho único do ministro das Finanças. Ele era cruel, lascivo e extraordinariamente brincalhão quando jovem. Ele foi exposto a muitos escândalos. Quase todos têm seu nome aparecendo em algum modelo de carro, modelo de concurso, estrela de terceira categoria, regras não ditas, etc. Naquela época muitas pessoas o chamavam de vencedor na vida e colocavam sua cabeça em um cachorro ou porco na internet. Seus emojis engraçados estavam na moda. Mas o que Abra Lucente cometeu nas costas foi cada vez mais assustador. Dirigir bêbado, matou 3 estudantes do ensino fundamental que passavam, e foi condenado a 3 anos de prisão, mas foi solto em 1 mês. Naquela época, eles ouviram que, como o tratamento lá dentro era excelente, ele ficou lá por mais alguns dias e trabalhou com seus companheiros de cela como escravos por mais de 1 mês. Ele viu uma mulher bonita na estrada, então foi atrás dela. Ele também convidou seus amigos para compartilhar a mulher, mas ele foi liberado devido à falta de provas. Imediatamente depois disso, houve todos os tipos de incidentes cruéis, como brigas e ferimentos em pessoas, forçar pessoas a beber urina, ferir pessoas com armas, mutilá-las e assim por diante. Se isso for imposto a qualquer pessoa comum, ela estará na prisão há muito tempo. Mas como seu pai era ministro das Finanças, Abra teve permissão para escapar impune, repetidas vezes, apagar todos os vestígios e continuar sua vida desenfreada e desenfreada. Neste caso de estupro e assassinato de uma jovem, como havia evidências importantes apontando diretamente para ele, Abra não conseguiu escapar e foi preso. Mas quando todos pensavam que ele morreria dessa vez, de repente ouviram que a evidência-chave estava faltando, e as testemunhas se voltaram contra a maré. Abra Lucente foi imediatamente absolvido na hora. Estrondo. Este resultado é como um raio azul atingindo cada cidadão bem informado de Fênix. Pela primeira vez, eles sentiram que a sociedade era tão sombria e sem esperança. Um demônio com as ações foi libertado mais uma vez no momento em que ele quase foi condenado. Principalmente ao ver o rosto desenfreado e arrogante de Abra diante das câmeras, inúmeras pessoas mal podem esperar para se livrar dele, esfolá-lo vivo e entrar nas 18 camadas do inferno. Ah, por quê? Por que deixá-lo ir? Devolva minha filha. Devolva minha filha. A escória foi libertada. Quem será o próximo? E a lei e a ordem? Onde está a justiça? Em quem mais podemos confiar? Abra Lucente está condenado. Ele está condenado. Em frente ao Supremo Tribunal, as pessoas que esperavam e ouviam as palavras de absolvição estavam furiosas e rugiam na porta do tribunal, gritando como loucas. Se não fosse a polícia e a segurança para pará-los, eles correriam diretamente para Abra e o despedaçariam, pedaço por pedaço. Como isso pode ser? Não há realmente ninguém no mundo que possa sancioná-lo? Inúmeras pessoas viram essa cena pela transmissão ao vivo, e sua dor no coração foi tão dolorosa que quase sufocaram e se sentiram ofendidas o suficiente para gritar. Obviamente, o diabo quase foi pego, mas ele escapa de novo e de novo. Quando a justiça chegará? Quando Abra Lucente, uma escória tão prejudicial, será morta em nome da sociedade? Um bando de idiotas. Querem me ver morrer? Venham me morder. Abra passou por cima das pessoas que estavam paradas com desprezo, zombou e riu alto, e esticou seu dedo médio para encarar todos. Seu rosto hediondo e louco fez com que todos o odiassem. Quando ele estava prestes a entrar no carro e sair da cena de repente. Estrondo. Uma figura de aço caiu do céu e destruiu diretamente o veículo de Abra. Todos pareceram assustados. Anuncio que conduzirei o próximo julgamento de Abra Lucente. As peças de aço voaram. A figura de Zeke apareceu na frente de todos e seus olhos brilharam com ferocidade. Capítulo 179. Justiça. É o Zeke. É o ancião Zeke. O salvador do reino está aqui. Ele realmente está aqui. Vida longa ao Zeke. Puna rigorosamente esse maldito bastardo. Corte-o em pedaços e dê aos cães. O salvador está aqui. Ele finalmente está aqui. Inúmeras pessoas ficaram tão animadas que seus vasos sanguíneos quase estouraram. O sangue correu direto para o topo de suas cabeças e uma imensa sensação de alegria irrompeu de seus peitos. Algumas pessoas viram a aparição repentina de Zeke. Então, por algum motivo, as lágrimas de Ron Benito saíram dos seus olhos, e ele não conseguiu evitar. Aqueles familiares e parentes da jovem que protestavam na porta do tribunal por um período desconhecido quase caíram em desespero. Mas quando viram a aparição repentina de Zeke, todos começaram a chorar, e a estagnação e a dor em seus corações por muitos dias foram liberadas neste momento. Eu sabia. Grace, correndo para o tribunal, viu essa cena através da reportagem da TV ao vivo no carro e imediatamente cobriu a testa com um olhar de desamparo. Era uma coisa simples, mas ele tornou tudo tão complicado. Esse cara é tão frustrante. Do ponto de vista de Grace, com o status, poder e força de Zeke hoje, há 100 maneiras de resolver esse assunto sem gastar tanto. Como segundo ancião do reino da Fênix, o terceiro em comando depois do rei e o primeiro ancião, não é fácil lidar com o filho de um ministro das finanças. Entretanto, Zeke escolheu o mais desajeitado e problemático entre os 100 métodos. Zeke, ele é tão legal.
Sentada ao lado de Grace e Helena, que também viu a cena, viu o rosto de Zack na tela, a pessoa inteira parecia louca, e seus olhos de repente caíram nele. Felizmente Helena era filha do primeiro-ministro do país, então ela reagiu imediatamente, percebendo sua gafe e seu rosto delicado, e não conseguiu evitar corar. Mas naquele momento, ela estava ainda mais determinada a se casar com Zack. Aos seus olhos, todos os homens do mundo, até mesmo seu pai, não são mais deslumbrantes que o corpo de Zack agora e não conseguem comover seu coração. Zack, ancião Zack? Veja o Elder Zack. A aparição repentina de Zack cegou os oficiais do tribunal e os repórteres ao redor. Quando eles reagiram, eles imediatamente saudaram Zack. Ancião Zack, você é ilegal. Eu acabei de ser absolvido. Quando Abra viu o primeiro olhar de Zack, sua arrogância era como uma ponta de cigarro inútil. Quando ele ouviu o que Zack disse, seu rosto ficou particularmente feio, e ele disse hesitantemente: Abra é uma pessoa rica e arrogante, mas não é estúpido. Zack é agora o segundo ancião e o grande herói e salvador do reino. Ele controla a Legião de Ferro, uma equipe de super-soldados e um número desconhecido de armas nucleares com fusão nuclear controlável em suas mãos. Uma pessoa tão influente, nem mesmo os líderes das potências mundiais ousam provocá-lo. Em contraste, Abra é uma mera segunda geração de aristocratas. Aos olhos de Zack, ele não é uma formiga que pode ser esmagada até a morte casualmente? O quê? Você tem algum problema com o que eu disse? Zack lançou um olhar frio para Abra. Aqueles olhos ferozes cheios de crueldade fizeram o coração de Abra pular uma batida. Todo o seu corpo parecia estar sendo observado por uma fera. E seus cabelos não conseguiam deixar de se arrepiar. Não olhe para a aparência de Zack como um cientista, mas ele também perdeu muitas vidas em suas mãos. Como uma pessoa que matou um inimigo no campo de batalha pode ser comparada a um canalha como Abra, que só intimida mulheres fracas? Ancião Zack. Nesse momento, Franco Lucente, ministro das Finanças, que se preparava para encontrar seu filho atrás da multidão, imediatamente ficou nervoso ao ver Zack. Saiu rapidamente do carro e caminhou até ele, saudando-o respeitosamente. Elder Zack, meu filho acaba de ser julgado pela Suprema Corte e foi absolvido no tribunal. Portanto, sua inocência foi reconhecida pela lei do reino. Você é altamente respeitado, e cada movimento seu no reino afetou inúmeras pessoas. Por favor, esteja ciente disso. O senhor Franco disse rapidamente. Quando os repórteres ao redor ouviram isso, seus olhos estavam prestes a revirarem para o céu. Seu filho é inocente? Existe gente má no mundo? Se não fosse você ou pai mimando-o repetidamente, como ele pôde fazer uma coisa tão louca? Senhor Franco, enquanto eu ainda consigo falar bem com você, é melhor ficar a 3 metros de distância de mim e manter a boca fechada. Se eu ouvir você desculpar seu filho novamente, eu o matarei imediatamente. O olhar gelado de Zack caiu sobre o Senhor Franco. Se você não acredita, pode tentar. Os olhares do Senhor Franco e de Zack se encontraram, e eles imediatamente travaram uma guerra fria. A pessoa inteira parecia ter caído em uma caverna de gelo. Ele sabia que Zack estava furioso. O Senhor Franco nunca tinha visto Zack tão assassino, e parecia que a pessoa parada diante dele não era um jovem, mas um deus assassino. De repente, seu coração afundou. Como o Senhor Franco adivinhou no caminho para o tribunal, Zack, através de Jarvis, coletou uma série de ações de Abra no passado. Quando ele tinha acabado de terminar o primeiro caso, seus olhos já estavam cheios de raiva, e quando ele terminou de navegar por toda a sua história gloriosa. Depois disso, os olhos de Zack tornaram-se implacáveis, sua intenção de matar era vigorosa, e seu rosto estava tão frio que estava prestes a pingar água. Esta é a expressão da raiva estrondosa de Zack. Sim, o Senhor Franco recuou com uma cara feia. Pai, me salve. Abra também percebeu que as coisas pareciam estar saindo do controle naquele momento e gritou repetidamente. Zack de repente estendeu a mão, agarrou o pescoço de Abra e o levantou. Lucy. Zack olhou para Lucy, ainda em estado de choque não muito longe, e bebeu em voz profunda. Sim. Lucy voltou a si nesse momento e rapidamente virou o rosto. Vai e informe o juiz, o júri e todas as pessoas que participaram do julgamento agora. Diga a eles para irem ao tribunal. Agora. Depois disso, Zack carregou Abra e caminhou passo a passo até a Suprema Corte. Capítulo 180. A evidência blindada é como uma montanha. De repente, todos ficaram entusiasmados. Os repórteres seguiram Zack. As câmeras em suas mãos estavam apontadas para ele e Abra. O flash das câmeras não conseguia parar de jeito nenhum. O povo do reino que assistia à transmissão ao vivo pela TV começou a aplaudir ruidosamente, muito feliz com a situação. Me solte! Me solte! Abra não conseguia respirar e lutava muito, mas quanta força tinha seu corpo que havia sido esvaziado há muito tempo. É impossível se livrar da mão de Zack, que parece uma pinça de ferro. Zack caminhou até a Suprema Corte, seguido por um grupo de pessoas atrás dele. Estrondo. A porta do tribunal foi aberta com um chute por ele. Ele trouxe Abra, que estava prestes a sufocar, para o assento de interrogatório no centro. O juiz, o júri e os funcionários do tribunal chegaram apressados neste momento e todos se curvaram respeitosamente a Zack. Zack, você quer matar alguém? Estou lhe dizendo, não tenho medo de você. Você quer um julgamento? Existe alguma maneira de mostrar evidências? O coração de Abra estava cheio de ressentimento e raiva naquele momento, e ele não conseguia cuidar de mais nada, então ele apenas repreendeu Zack.
Ele era capaz de fazer tantas coisas malucas, e sua mentalidade foi distorcida há muito tempo. Como ele pode usar o bom senso para julgar? Elder Zack, este caso acabou de ser julgado, e o autor da ação de segurança pública não produziu evidências importantes para provar que Abra Lucente fez isso. Então, mesmo que você queira anular o caso, você deve encontrar as evidências primeiro, certo? O juiz era um homem idoso, de cabelos brancos, que assentiu levemente, e seu tom ainda era muito respeitoso. Mas como ele disse, este é o tribunal, não importa quais métodos Abra use secretamente, e eles não podem condenar ninguém casualmente sem evidências conclusivas. Até o rei tem que agir de acordo com as leis e regulamentos. Você ouviu isso? O juiz disse isso. Zack, você ainda ousa lutar contra as leis do reino, não importa o quão incrível você seja? Abra zombou orgulhosamente. Se você tem habilidade, mostre evidências para me condenar. Se você não pode mostrar evidências, você está me caluniando. Abra não se importa com mais nada agora. Abra fez contramedidas para qualquer retaliação que ele possa receber. No entanto, a sensação de ser capaz de fazer o herói salvador do reino murchar é ainda mais emocionante do que uma mulher viciada em drogas. Não se preocupe. Não é difícil encontrar evidências do seu crime. Zack olhou friamente para Abra e então tirou o celular do bolso interno do paletó. Ele clicou casualmente algumas vezes, clicou em um vídeo e então colocou o telefone de lado. Jarvis colocou a imagem naqueles dois monitores. Depois que Zack emitiu a ordem, os dois monitores em ambos os lados do canto superior esquerdo e direito da sala do tribunal acenderam de repente, e uma captura de tela do vídeo em estado pausado apareceu. Da perspectiva da captura de tela do vídeo, está uma imagem de uma câmera de vigilância na estrada, mas nesta imagem aparentemente comum, Abra apareceu. A multidão de espectadores começou a discutir animadamente. Os repórteres que se aglomeravam também levantaram suas câmeras, mirando nos dois monitores e pressionando o obturador freneticamente. Isso é, quando Abra viu a captura de tela do vídeo, seu rosto arrogante mudou de repente. O Sr. Franco, que veio atrás dele, viu a figura familiar de seu filho na foto. Suor frio em sua testa involuntariamente escorreu. Abra, você não quer provas. Venha e veja as provas de que você é um canalha. Zack clicou 2 vezes na tela do telefone para iniciar a reprodução do vídeo. Nos dois monitores, Abra olhou para uma garota de cerca de 12 ou 13 anos que estava andando na frente dele. Então, acelerando, antes que a garota pudesse reagir, ele estendeu a mão por trás para cobrir sua boca. Abraçou seu corpo e a arrastou diretamente para a floresta escura ao lado dela. Uau! Assim que esta foto foi publicada, houve um alvoroço na plateia. Como é possível? Esse vídeo, impossível, impossível. A voz de Abra tremeu. Ele olhou de volta para seu pai. Seus olhos estavam cheios de descrença. Ele claramente se lembrava desse vídeo de vigilância e pediu ao pai que enviasse alguém para lidar com isso muito antes de a polícia encontrá-lo. Então como ele poderia ser descoberto? Não se preocupe. Há muito mais por vir. Zack continuou a reproduzir o vídeo seguinte. O segundo é um vídeo de selfie de Abra, que registra um clipe dele galopando na cama com uma mulher de vermelho. Assim que esse vídeo saiu, ele imediatamente explodiu a cena novamente. Porque a mulher que Abra montava não era outra senão a bela mulher que se enforcou por ter sido estuprada. É falso. É falso. Andy já deletou. Eu o vi deletando. Como isso pode aparecer, hein? Abra se levantou abruptamente e gritou, mas estava na metade quando de repente percebeu que parecia ter dito algo que não deveria. O juiz franziu a testa e o alvoroço dos espectadores aumentou. Depois vieram mais evidências em vídeo. No monitor, a cena é de dentro de uma fábrica. A imagem foi ampliada, e a figura de Abra ficou inconfundível após análise e restauração. Com uma arma na mão e um rosto sombrio, ele continuou gritando com um homem trêmulo ajoelhado na sua frente. Logo, com o som de um estrondo, Abra atirou e matou o homem. Estupro e assassinato. Abra Lucente, vamos ver como você consegue escapar dessa vez. Onde o Elder Zack conseguiu essa evidência? É muito poderosa. Bata em Abra diretamente com um martelo de verdade. Mate toda a família Lucente. Olha o que ele fez. Não é exagero que ele morra 100 vezes. As pessoas na cena, pessoas assistindo a transmissão ao vivo, estão todas gritando e rugindo de raiva neste momento. Se Abra estivesse na frente delas agora, ele seria feito em pedaços. Não, impossível, impossível. As pupilas de Abra encolheram de repente, seu rosto ficou pálido e ele estava suando como chuva. Senhor juiz, o senhor viu as provas? É hora de ser condenado. Os olhos de Zack brilharam. Mostrar a evidência é apenas um pré-show. O verdadeiro destaque só agora vai ser mostrado. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.